Literatura sem frescura. Literatura e o quê? Sem frescura. Resenhas, opiniões, tretas literárias. Você está ouvindo Literatura sem frescura. Olá, esse é o Literatura Sem Frescura, o podcast que fala de livros de um jeito que você nunca ouviu e agora nunca viu. Oi, pessoas queridas que nos veem no YouTube e nos ouvem em seus agregadores de áudio favoritos. Hoje estamos aqui para fazer algo muito inédito do Literatura Sem Frescura, indicar livros. Mas calme, não é o que é inédito, é que vamos, ou quase inédito, vamos falar de alguns livros pouco comentados por nós, mas que valem muito a pena serem lidos, que são muito bons. Então resolvemos diversificar nossas indicações, para não falar sempre dos mesmos livros, né? Que parece que a gente sempre só leu esses livros que já falamos tanto aqui, né? Mas de algumas obras, às vezes, não tão conhecidas ou não tão comentadas, mas que vale a pena serem lidas. É isso, então. Eu sou a Luíse, do Instagram e do TikTok, @maraliterária. Falo de Florianópolis, Santa Catarina. Hoje estou aqui acompanhada de uma minha amiga e parceira de podcast. Hoje estamos na mesma temperatura nesse Brasil. Apesar de falarmos de estados diferentes. Olá, Thaís! E ela vai nos dar muitas indicações de livros diferentes também. Eu estou com a minha caneta Apostos e a Amazon aberta. Olá, Luíse, olá, ouvintes. Votuporanga segue quente, não é mesmo? Como sempre, o verão já chegou por aqui. Tem alguns dias, inverno, quem foi inverno, não existe inverno. Sou a Thaís e tenho 32 anos, em Voturel, ou Três Rios, ou Paulo. E tô ansiosa aí para falar de diferentes, para variar um pouco, né? É engraçado que eu falei pra Luísa, eu falei, nossa, eu achei que fosse ser difícil, porque sempre que a gente vai pensar em livros, a gente acaba pensando nos mesmos. A gente vai fazer indicações diferentes dos mesmos livros, temas diferentes dos mesmos livros. A hora que a Luísa veio com a ideia de livros diferentes, eu falei, fudeu, não vamos achar livros diferentes. Mas tem, sempre tem. Sempre tem aquele livro que a gente gostou, esqueceu que gostou, aquele que leu faz tempo não lembra mais de indicar, porque a gente acaba sempre indicando os mais recentes, né, que é os frescos na memória. Ou aqueles que a gente já falou tanto, que a gente já decorou. E vai ser divertido falar de outros livros aí hoje. E indicações boas. Estou com boas indicações para tudo que é gosto. Assim que é bom. Estou animada também para essa pauta. E antes da gente começar, fica o lembrete aí para você que nos ouve, nos vê por aqui pelo YouTube, para nos seguir lá no Instagram, no @LitSemFrescura, @LT A gente sempre posta lá quando sai o episódio novo da semana, postamos alguns stories, damos recadinhos, então pode interagir lá e também dar indicações de pautas pra gente, pode chamar no direct ou deixar comentário no post, falar sobre o que vocês querem ouvir, né? E participar. E também para nos acompanhar nossas lives, para nos acompanhar ao vivo, comentar nas lives, é só pesquisar no YouTube por Literatura Sem Frescura, seguir o canal, ativar as notificações. E você também pode nos seguir no Spotify ou em outros agregadores para ser notificado quando a gente publica os episódios novos da semana. Então, agora, indo para o nosso episódio de indicação, vale falar aqui porque surgiu essa pauta, né? Mas foi mais ou menos que a Thaís já trouxe, né? Que foi no último episódio da fofoca. Quem não ouviu no episódio da fofoca, vai lá conferir. Que está muito legal, das fofocas literárias e tretas do mundo literário atuais, não é mesmo? A gente chegou a comentar sobre as leituras que estávamos fazendo no momento, né? Naquela semana, para poder falar mais sobre as nossas leituras, né? Correntes. E surgiu esse ponto, né? Que às vezes a gente não fala muito de alguns livros que lemos e acabam ficando de lado aí. Então, por isso surgiu essa ideia para o episódio de hoje. E aí, Thaís, como foi suas escolhas para fazer hoje? Foi difícil? Foi fácil? Eu acabei de fazer faz 10 minutos as minhas escolhas. Trabalha com muito tempo antecipado, na verdade. Não sei se vocês ainda, mas eu e a Luísa, a gente gosta do perigo. A gente gosta de rir na cara do perigo, porque é pauta no meio da tarde. Aí a gente vai chegar em casa, vai escolher os livros para indicar, e é isso aí. E se não fosse o Scooby, inclusive o Scooby já patrocina nós, porque toda vez, nunca vi,
Se não fosse o Scooby, tava lascado. Mas como eu já adiantei, eu achei que fosse ser mais difícil. Porém, não foi tão difícil assim. Porque o que acontece? Muitas vezes, eu não indico livros porque eu não gostei tanto assim. Aí eu perco um pouco da graça de indicar. Mas tem aqueles livros que eu gostei, que eu esqueci que eu gostei, igual eu tava falando. Tem aqueles livros que, eu gostei, mas não uma coisa que me marcou tanto de eu ficar relembrando dele o tempo todo. Ou que eu li em algum momento que ele foi bom, mas ele passou despercebido. Tem vários casos aqui, assim. Que foi no momento de correria, sabe? Você acaba esquecendo dele. Foi boa a leitura, mas você acaba esquecendo enfim, por causa que a vida adulta te engole. Então eu gostei da pauta justamente por isso, porque eu consegui reviver descer algumas crianças da estante. Tá? Eu vou ter que fazer tal qual os Incas e os Maias hoje, gente, porque estou provida de tecnologias na minha casa, meu notebook resolveu falecer, eu vim a óbito. Acontece, né? E então eu gostei da ideia, tem indicações interessantes. Então, também curti, acabei escolhendo ontem meus livros, mas fui procurar hoje eles, encontrei só 2, os outros 3 eu não sei, eles foram passear, eles se mudaram. Eu acho que eles ficam subindo e descendo, porque tem uma estante aqui em cima e uma lá embaixo. E eles devem trocar de lugar sozinhos, porque eu não sou quem troca. Então, há alguma mágica que acontece que eles passeiam. Então, eu encontrei 2 livros físicos aqui, mas os outros vou recorrer ao nosso grande amigo Scooby, não é mesmo? Né? Vamos relembrar que já que a gente adivinha o futuro, a gente prevê coisas, faz coisas acontecer, Scooby ainda vai nos patrocinar. É isso, gente. Estamos aqui. Vamos colocar para o universo, jogar para o universo essa informação e vamos ver o que acontece no futuro. Mas porque a gente sempre olha no Scooby, né? Eu gostaria que meu Scooby fosse mais organizado, porque eu não tenho todos os livros que eu tenho na minha estante, eu não tenho no meu Scooby. Então, mas eu marco sempre quando eu leio, assim. Só que eu comecei a marcar também não faz muito tempo. Faz o quê? 2019, por aí. Então, não é um acervo muito grande também. Mas eu fiz esse processo parecido, eu olhei no meu Scooby e lembrei de algumas leituras mais antigas que eu fiz, ou enfim, ano passado e tal. E é isso. Esperamos que vocês curtam esse episódio e vamos começar as indicações, Thaís. Qual foi o primeiro que você trouxe aí para nós? A pessoa que gosta de terror, a pessoa que assumiu seu lado dark nos últimos tempos e que simplesmente se esqueceu de indicar essa maravilha aqui, que é Histórias Extraordinárias, do Edgar Allan Poe. Eu li esse livro em 2018. Foi o primeiro ano que foi logo que eu criei o Realidade Literal e que eu tava nessa onda de começar a falar de livros na internet, voltar a ler, enfim. Foi o primeiro ano que eu quis fazer uma maratona de terror em outubro, né? Porque a gente sabe que isso já dura anos. Desde então eu nunca parei de separar outubro para ler só terror. E nesse ano em específico eu decidi ler Poe e Lovecraft. Só li os 2 também, não consegui ler mais nada. Porque 2 livros de contos ficaram. E, gente, isso aqui é maravilhoso. Eu já tinha lido Poe espaçadamente, assim, um conto aqui, outro ali. Eu gosto muito dessa atmosfera gótica das histórias do Poe. Sabe? É uma coisa que eu gosto muito, sempre que eu encontro em livros eu acho maravilhoso. E eu amei isso aqui de cabo a rabo. Assim, lógico que tem um conto que você gosta mais que outro. Tem aqui, por exemplo, o que eu marquei? Gato Preto, óbvio. Eu amo esse. Tem mais O Poço e o Pêndulo, puta que pariu, né? Que foi da onde surgiu a ideia de jogos mortais. Começa por aí, né? É tudo bom. E esse aqui. Cadê o começo? Aquela da Casa Usher, tem nesse? A Queda da Casa Usher tem aqui também, mas... Aqui, ó, é o próximo. A Queda da Casa de Usher. Só tem... Esse aqui, ó, é o suprassumo das histórias. Vou ler para vocês a sinopse. Vamos de sinopse. Histórias Extraordinárias reúne 18 contos assombrosos de Edgar Allan Poe, traduzido pelo poeta José Paulo Paes. Este livro traz, entre outras obras-primas do mestre, o suspense do mistério, A Carta Roubada, O Gato Preto, Escaravelho de Ouro, O Poço e o Pêndulo e O Homem da Multidão. O caráter macabro, dotado de profundidade psicológica e imersas em uma atmosfera eletrizante, segue conquistando novos leitores e afirmando sua condição de clássico incontornável. Nas palavras de Paes, Poe sempre consegue provocar-nos aquele arrepio de morte
ou aquela impressão de vida que em literatura constitui um melhor, se não o único passaporte para a imortalidade. Essa edição ilustrada, maravilhosa, inclui ainda textos de Júlio Cortázar, Jorge Luis Borges e Charles Baudelaire, que reverenciam o estilo hipnotizante do escritor mais sombrio de todos os tempos. Essa edição sensacional. eu acho lindíssima. Eu tenho a do Corvo também. Eu amo essa capa roxa, cheia de... Quem tá só ouvindo a gente não tá vendo, mas é que eu tô com o livro na mão. Hoje eu tô old school. É de qual editora, Thaís? E Companhia das Letras. Ah, da Companhia. Eu tava achando que era da Dark. Não. Esse é das letras. Da Dark é Medo Imortal. Só que aí não é a mesma coletânea. Esse Histórias Extraordinárias foi o primeiro que chegou dele. Tem uma questão que ele foi o primeiro livro traduzido do Poe, só que ele não é traduzido direto do inglês, ele foi traduzido por francês, do francês ele veio para cá, foi traduzido aqui. E foi espalhado pela verdade. Foi quando o Poe quando as pessoas conheceram Poe foi por causa do Histórias Extraordinárias. Então tem todo em cima desse livro, assim, que é tudo que fez o Poe ficar famoso. Assim, aí depois vieram outras coisas, as pessoas foram descobrindo, porque o pobre morreu na miséria ainda, né? Ele morreu, ele foi achado largado na sarjeta morto. Ai, gente, é tristíssimo. História de Poe, tanto quanto suas histórias que ele escrevia, né? Diga. Não, eu li em outra edição, mas eu acho que é provavelmente a mesma coletânea. Só que o Homem da Multidão tá junto nessa? Na que eu li não tinha o Homem da Multidão, mas tinha todas essas outras que tu falou. E o Homem da Multidão eu li na faculdade em 2 ocasiões. A primeira que foi apresentada a ele, que era uma disciplina de estética e cultura de massa, e depois, numa disciplina que eu fiz de história da arte, eu usei esse conto para falar sobre a solidão da modernidade. Eu amo esse conto. Chique. Olha, eu gosto bastante. Tempo e escrevia no meu livro quando eu em outubro de 2018. Foi isso Legal. mesmo. E é maravilhoso, gente. Tudo que você precisa conhecer de Poe, você quer conhecer Edgar Allan Poe? Pega esse livro aqui. Tá tudo aqui. Nessa coletânea sombria. Poe não me dá medo. Poe me dá uma sensação, vai parecer estranha, gostosa. Eu gosto do estilo de história dele. É sombrio, mas não é... É só sombrio, assim. É um sombrio gótico e eu amo esse tipo de narrativa. Parece que você vai para o mundo Inception, assim, sabe? Eu tenho a impressão que eu leio um pouco trancando a respiração, porque eu não sei no que esperar, assim, porque é muito louco, porque às vezes parece que é lento, mas também às vezes parece que acontece do nada alguma virada, né? Então, tipo, eu sempre fico um pouco apreensiva, assim, lendo ele. E não sei explicar. Também tem umas que são bem terrorzão, aí tem umas que são mais porresta, aí tem umas que são bem... O Pêndulo é macabríssimo. Aí tem o primeiro, o Escaravelho de Ouro, se eu não me engano, é daquele detetive que foi ele que criou, que foi também o antecessor do Sherlock Holmes. Dizem que nele. Gente, Poe é o pai de muitas coisas que a gente ama hoje em dia. Então a gente precisa ler papai, entendeu? Ler papai. Começamos aí com essa indicação. Se você gosta de terror e nunca leu Edgar Allan Poe, você está fazendo isso errado. Simples assim. Muito bom. Olha, eu curti que tu começou com terror, acho que vou continuar aí no terror. Mas mudar a chavinha, trazer um contemporâneo que eu li num Halloween também. O Vilarejo, do Rafael Montes. Não foi no Halloween passado, foi no retrasado, 2021. E aí eu tinha selecionado 5 livros para ler e eu li um. É muito bom. Parabéns para mim, nota 2. Mas eu achei um pouco bizarro esse livro. Um pouco diferenciado. Tem cenas macabras, cenas sangrentas, cenas que você fica assim, oh, meu Deus do céu. Basicamente, a história se passa no vilarejo, são contos, mas são interligados os contos, são 7 contos, porque são 7 pecados capitais. Só que há 7 demônios envolvidos com cada pecado. E aí,
Aí tem ilustração ainda, essa edição, deixa eu ver, é da Suma. Tem várias ilustrações, o que deixa ainda mais sombrio, assim. Quem estiver vendo pelo áudio, estou mostrando o livro também, estou com ele na mão. E é um pouco bizarro. Luíse. Olha, quase sumi. Também, né? Também. Assunto que a gente traz. Eu acho ótimo. Depois a gente reza 3 Pai Nosso, 3 Ave Maria para encerrar esse episódio. Não vamos falar com russo hoje? Não vamos, não. Não era perigoso a gente invocar um demônio, né? A Luísa Pois é. Eu vou... A do 7 demônio, sumiu. Sumiu o áudio. Que medo. Eu vou ler a sinopse para facilitar e eu falar menos. Vamos ver. Um vilarejo que sumiu do mapa. O tempo o apagou do mundo, da história, da mente das pessoas. A única prova de que o local existiu é a vida de seus moradores, as histórias que ficaram registradas e um caderno com ilustrações macabras. Explore um lugar perdido no passado e, através de um quebra-cabeça cheio de surpresas, conheça o destino de seus habitantes, há muito esquecidos. E aqui um comentário do André Bianco. O Vilarejo é um livro para ler numa sentada só. Aí eu levei um mês. Achei no Discordo. Enquanto o habilidoso narrador nos carrega pela psique e pelo engenho criminoso de seus personagens. Monte sabe contar suas histórias. Enfim. Não é novidade essa história sobre, tipo, cidades, ou enfim, que some do mapa. Mas eu acho sempre muito bizarro e sempre acredito em todas. Eu escolhi acreditar como acredito em fadas e escolhi acreditar. E aí, isso aqui... O começo, ele, tipo... Eu adoro isso. Tipo, eu sei que o que o escritor tá fazendo é fazer você acreditar na história, mas eu sei que ele tá fazendo isso, mas eu gosto disso e eu acredito. Então, tipo, a introdução ali para faixa está dizendo que recebeu essa carta misteriosa, tipo, esse caderno que tinha as anotações, os desenhos, não sei o quê. E aí, porque todo mundo morreu, né? Então, daí vem de onde vem a história e começa a contar. Só que aí também os contos... vão em ordem, né? Enfim, é fininho, 100 e poucas páginas. Eles estão... Tu vai começando a perceber alguma coisa que está conectada com outra, como que começa a aparecer. Estão todos no mesmo vilarejo. E aí é relacionado aos pecados também. Capitais, né? Enfim, gula, inveja, raiva, ira, né? E todos eles. Eu achei bem interessante, assim. Gosto da escrita. Tem cenas fortes, mas para quem gosta de terror, acho que é uma boa pedida. O Vilarejo, do Rafael Montes. Que é uma vergonha da profissão. Não li nada do mundo. Eu li só esse Jantar Secreto. Não li nenhum. E eu tenho uns 4 aqui. Eu e a minha velha história de escritores que eu nem li ainda e já considero pacas, sabe? Li. Sim. Vários. Li ainda. Muito bom. Ai. New Gaiman. Você começa a falar engraçado, porque aí você tá falando, ele recebeu as cartas. Aí eu lembro da Casa dos Budas de Tosos, que ele recebe as fitas. 7 pecados, aí o Seven. A primeira coisa que me vem na cabeça. Vai pegar vários e faz uma história totalmente diferente. Eu amo fazer essas conexões, essas conexões vêm do nada da minha cabeça, as vozes da minha cabeça falando, sabe? Acontece o tempo todo. Mas tem, né, que essa história várias pessoas usam, né, que era o nome, né, de uma cidade, que era, enfim, não lembro, que daí todos os habitantes sumiram. Tem uma história que eu não sei se é real, deve existir, em vários filmes usam o nome, e é sempre o mesmo nome, sabe, tipo, dessa cidade. Acho que até o Stephen King usa em Salem. Existem cidades abandonadas, mas não porque aí as pessoas gostam de criar histórias de terror em cima, porque alguma coisa muito maligna aconteceu, as pessoas precisaram ir embora. Normalmente tem uma aqui no Brasil, onde que é?
Que foi Não, só mas essa é tipo uma ilha. É uma ilha que sumiu, tipo. Atlantis? Atlântida? Não. Luiz, não faz sentido. Mas tem uma cidade no Brasil. Mas é porque acho que a cidade girava em torno de uma. Era uma cidadezinha que girava em torno de alguma indústria, alguma coisa. Aí fechou, foi todo mundo embora, sabe? Aí fica só a cidade abandonada. E cidades abandonadas sempre são meio macabras. Luiz parou do nada ali. Tudo bom? Ai, eu comecei a ler o prefácio. Não, cara, olha só o começo disso. Olha só o começo. O prefácio. Os cadernos ilustrados de Elfrida Pran chegaram a mim de maneira inusitada. No início de 2014, recebi uma ligação de Maurício Gouveia, sócio do sebo Baratos da Ribeiro, em Copacabana, no Rio de Janeiro. Maurício me explicou que havia adquirido uma coleção de mais de 7.000 livros de uma senhora chamada Elfrida Blan, falecida meses antes, aos 102 anos. Entre obras clássicas, enciclopédias e livros de banca, ele havia encontrado 3 cadernos muito finos, de capa de couro, com texto escrito à mão, em língua estrangeira e ilustrações. E aí começa, sabe, tipo, a história. E aí tu acredita muito que esses cadernos, tipo, realmente existiram, sabe? Eu acho que. Completamente plausível, gente. Mas eu escolhi acreditar. Tal. Mas é isso. Indico o Vilarejo de Rafael Montes. Faz tempo que eu não indico. Olha aqui. Nossa, gente, eu peguei um livro de cada coisa mesmo, real oficial. Eu tô muito doida. Faz tempo que eu não falo de psicopata. Verdade. Faz tempo. E eu li um livro de psicopata. Eu vou catar esse motoqueiro de pau. Nossa. Começar a falar motoqueiro, começa a passar. Que inferno. Eu li ano passado, inclusive recebi da Dona Caveirinha, sua linda, Dark Side, eu te amo. Essa graphic novel, que conta, nada mais nada menos, a história do Ed Gein. Uma edição belíssima, com conteúdo horrendo. Gente, graphic novels, histórias de psicopata é um barato muito louco. Muito. E essa aqui tem artes maravilhosas, assim. Lindíssimas artes, são lindíssimas. É uma coisa belíssima e conta a história do Ed Gein. Quem foi o Ed Gein, Thaís? O Ed Gein foi o cara que inspirou um monte de histórias que a gente conhece. Por exemplo, Psicose. Por exemplo, o serial killer do Silêncio dos Inocentes. Porque ele era o moço que fazia roupa e utensílios domésticos e um monte de coisa com restos de corpos e peles humanas. Ah, tá. Boa, sim. Bem. Ai, mas aí conta toda a história dele, sabe? Desde novinho. Aí ele foi criado numa casa. A mãe dele era muito louca. Ele foi criado numa casa que a mãe dele ela tentava ter os filhos só pra si. E, tipo, não queria que eles fossem do mundo. E você tem que odiar mulheres, você tem que odiar todo mundo. Você não pode se casar, porque as mulheres são ruins. Você tem que ficar só comigo, só eu presto. E você tem que rezar. E você sabe aquela. Foi uma criação muito estranha, muito esquisita que ele teve. Então ele criou esse vínculo com a mãe muito absurdo. E aí, quando a mãe dele morre, ele não sabe o que fazer. E aí ele fica loucão. Mas, por incrível que pareça, ele só matou 2 pessoas. Ele ficou um super mega master blaster famoso por causa das bizarrices. Mas ele começou a fazer esses negócios dele com corpos roubados no cemitério. Ele queria construir uma pele de mulher para ele virar a mãe dele. Era um negócio muito louco. O bagulho é doido. O cara era louco de pedra e ele ficou muito famoso porque encontraram. Isso não é spoiler porque a história é real, né? Vamos conversar, a história é velha. Mas a forma como isso foi escrito aqui e foi desenhado, porque eu gosto muito que são as 2 artes, sabe? Sim. Ed Gein. Pesquisar. Eu gosto muito, eu tô muito na onda de graphic novels ultimamente. Eu tô cheia de 2 esses últimos dias, assim.
Ontem eu li Dente de Leite, que eu comprei, que chegou semana passada. Eu não estava preparado para aquilo. Não tava real oficial, assim. E a arte desse livro aqui, que é feita pelo Eric Powell. Quem escreveu esse livro foi o Harold, quem roteirizou, né? Foi o Harold Chester, que é o mesmo cara que escreveu Anatomia do Mal. Dossiê sobre psicopatas. E aí o artista é esse Eric, que o cara tem um traço e é a coisa mais linda do mundo, assim, por mais que as coisas sejam muito bizarras. É muito, muito, muito bonito de se ver e a história fica muito mais verossímil. E, lógico, a edição no final tem extras, tem as fotos do coleguinha, de quando ele foi preso. Ele sai dando risada da casa dele. Dando risada. E totalmente insano. Ele foi considerado insano e é isso aí, ele é insano e é uma história muito boa de se ler, porque como é graphic novel, você vai ler rápido. Se você gosta de true crime, como eu, é um prato cheio, porque ele conta toda a história que você precisa saber sobre esse cara em um espaço curto de tempo, que você consegue ler rápido, e com artes maravilhosas, que agrega muito ao rolê, né? E, nossa, eu fiquei apaixonada demais quando eu li isso aqui. Eu fiz vídeo, eu acabei não fazendo ele aqui, eu não sei porquê, juro que eu não sei porquê. E aí tem ele quando ele é preso também, falando sobre as coisas. É muito legal, é muito interessante, real oficial, assim. E a loucura da cabeça desse cara, né? Porque ele é muito louco, muito louco. Eu acho que isso é o que sempre fascina muita gente nessas histórias, né? Tanto que as pessoas ficaram tão fascinadas que tem um monte de Eu obra. não sabia que ele tinha inspirado tanto, assim. Sim, ele inspirou. É Buffalo Bill, né? Do primeiro filme do Silêncio dos Inocentes. Que ele faz exatamente isso. Ele tá construindo uma roupa pra ele com pele de mulheres. Bizarro. É bizarro. É, no mínimo bizarro, mas interessantíssimo. Não achei pesado, não, tá? Eu falei que tem coisa pesada, mas não é pesado de... Pesado é Junji Ito. Que é de boaça perto. Mas... é interessante, leiam. Se você gosta de true crime, é um prato cheio, assim, para entender esse doidão. Escrito por um cara que é expert, desenhado por um cara que é foda. E é uma obra de arte, gente. Uma obra de arte do true crime que eu tenho aqui na minha estante, que eu quase não falo dela, não sei por quê, porque não sei. Eu não sei, acho que o problema com as graphics é que eu gosto muito, mas é uma coisa que você lê tão rápido que você acaba lendo e já pula pra outra e ela acaba ficando, sabe? Tem até outra aqui que eu vou indicar também depois, que eu acho que foi a mesma coisa. Eu li, amei e segui a vida. Sim, sim. Eu acabei notando que eu trouxe 2 de contos, assim, que também eu acho que é outro que é um pouco mais difícil de indicar também. Tem pessoas que não gostam muito de contos e... Não, pode Normalmente, falar. contos, você não gosta do livro inteiro. Também. É difícil, quer dizer, você falou, eu já acabei de lembrar de outro aqui que eu quase não indico. Que é de contos e que eu gostei de todos os contos exatamente igual, assim. Mas é muito difícil isso acontecer, porque normalmente você gosta mais de um, aí o outro você não entende, aí o outro você gosta médio, aí o outro mais ou menos. Por exemplo, um de contos que eu li, eu gosto, mas não gostei de todos na mesma medida, é aquele que você não terminou até hoje, da Dark Side. Medo Imortal? Medo Imortal. Eu tirei ele da minha estante para terminar. Vários ótimos, assim. Mas aí tem uns que são tanto, aí tem uns que são meio viagem. Eu achei forçado o Machado de Assis. Colocaram só pra ter ele lá, sabe? Porque não tem terror. Tem. É, verdade. Bons, tipo os da Júlia, Lopes de Almeida, que são muito bons. João do Rio é muito bom. Tem uns muito, muito, muito bons. Aí tem o do cara lá que depois ele virou escritor póstumo, né? Porque o cara psicografava as coisas dele. Ah, é verdade. Tem esse rolê aí. Maravilhoso, a melhor história dele. Eu parei na Noite da Taverna. Eu acho que eu me bloqueei, porque hoje. Ai, eu tava no quê? No segundo ano do ensino médio, falando sobre Noite da Taverna. Não aguentava mais falar sobre Noite da Taverna. Eu entrei em Noite da Taverna e eu tô lá ainda, tô na taverna. É a mesma coisa do Poe pra mim. É Álvaro de Campos, né? É muito gótico. Muito. Só que eu fui ler ele na faculdade.
Eu na época da ensino médio não li ele, né? Tipo, eu estudava ele umas partes, assim, né? E eu não curti muito. Eu adoro. É outro, ele não dá medo. É só uns caras tontos com histórias meio macabras, assim. Mas eu acho divertido. Bom, eu vou falar de um porque eu era uma pessoa que não gostava de contos até ler Júlio Cortázar. E aí eu peguei na saudades quando eu visitava a Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina e ficava 1 hora, 2 horas pelas estantes escolhendo livros a esmo, assim, pela sinopse, pelo que eu achava e tal. Como era bom. Porque tinha. Sim, quando tinha tempo. E aí eu encontrei o livro Final do Jogo, ainda é um dos meus livros favoritos. Meu querido amigo Vinícius me deu de presente esse livro num aniversário meu, porque eu não tinha ele físico até então. Mas agora eu não achei na minha estante. Desculpa, Vinícius. Mas ele tá lá embaixo, que ela tá desorganizada. Mas enfim, eu quero reler esse livro, por isso que eu coloquei na minha lista. Porque eu amo o final do jogo. E principalmente eu não lembro se é o segundo ou o terceiro conto, que eu nunca lembro também o título do conto. Mas basicamente é um cara vestindo uma blusa. Cara, Cortázar, ele é genial. Ele é muito genial, é muito genial. Eu preciso ler o Jogo da Amarelinha, que é o romance dele, que ele faz uma brincadeira que tu pode ler em qualquer ordem. Mas os contos dele são sensacionais, já li outros de contos dele. Mas esse ainda continua sendo um surto para mim, porque até então eu não gostava, assim, tipo, eu lia contos disfarçados, mas eu não conseguia ler, tipo, um livro todo de contos e chegar até o final e tal, pelo fato de serem histórias que se encerram e, sei lá, não me dava muito ânimo, tipo, ler todo o livro, sabe? Mas com Cortázar eu não conseguia parar. E esse conto, eu lembro que eu li 4 vezes seguidas, no mesmo dia, esse conto. E eu li na biblioteca 2 vezes, em casa eu li mais uma vez, aí depois eu li em voz alta pra minha mãe. E aí é muito genial, é muito genial. E aí só quando eu li em voz alta pra minha mãe, eu entendi o final. E eu fiquei, o quê? É genial, gente, é muito genial. E o cara, o que tá acontecendo? Ele tá vestindo uma blusa. O nome do conto? Eu não sei. Vocês vão ter que ler o livro todo, final de jogo. Mas é um dos primeiros contos. Não sei se é o segundo ou o terceiro. E aí ele tá vestindo essa blusa, só que por um breve momento ele não tem mais controle dos braços nem das blusas. Então é como se aqueles braços não fossem tipo dele. E aí eles ficam descontrolados e ele não consegue se achar. E aí na história fala assim sobre... Eu não sei você, eu já tive algumas... Quando tu tá vestindo e tu não tá conseguindo achar a cabeça pra colocar no lugar e não te dá uma agonia. Sim. Dá, né? E aí, esse quando basicamente se tu fica com a agonia com o cara tentando respirar, e aí aquele negócio começa quase tentar matar ele, sabe? Porque ele fica com aquilo na cara, assim, ele não tá conseguindo respirar, e é aquela coisa desesperada. E o final é sensacional. É muito bom. E são 3 páginas. Gente. E é uma das melhores coisas que eu já li. Então, o final do jogo... Oi? A pessoa que tem o dom de escrever histórias curtas, ela escreve qualquer coisa. Eu sou fascinada por histórias curtinhas, assim, que te dão aquele tapão. Sim. Não, então, e aí ele tem vários. O primeiro mesmo, que foi o que me convenceu a pegar ele da biblioteca, eu achei muito bom também. É um cara... Eu só lembro que ele tá numa poltrona e começa a acontecer alguma coisa. E Cortázar é um escritor argentino, né? Ele tá ligado ali com o realismo mágico, mas é uma coisa diferente, na verdade, um pouco diferente, mas tem um pouco disso também. Porque ele usa muito aspectos da realidade em si, mas ele pega, tipo, objetos ou coisas banais e tira daquela banalidade e coloca de uma coisa, assim, surpreendente. Por exemplo, tu tá quase morrendo colocando uma blusa. E... Então, é muito bom, assim. Mas bem como a Thaís falou, tipo, o último conto, que é o final do jogo, que é o que dá o título, eu não gostei muito, assim. Até foi um bem longo, assim. Eu lembro de estar lendo no ônibus, e aí, meu Deus do céu, tipo, não acabava nunca, sabe? Mas, enfim, o livro se salva só pelo conto do cara colocando a blusa. Eu vou ler a sinopse. Leia.
Esse livro foi publicado em 1956. O livro é basicamente um jogo para o leitor. E seu último conto, o final do jogo, é simplesmente o final desse entretenimento que se desenvolve enquanto se lê. O livro e seus contos dividem-se em 3 níveis de dificuldades, sendo o mais fácil, o primeiro sendo o mais fácil e 3 o mais difícil. A dificuldade mede-se pelo esforço que se deve fazer para compreender ou crer compreender a cada um de seus contos. E aí aqui tem daí os títulos de cada conto. Tipo, a sinopse não entregou nada, né? Deu pra entender, né? Mas deu pra ver que ele curtiu esse negócio de jogo, né? Porque depois tem o jogo do amarelinho. Sim. Ele curtiu muito. Agora eu tenho o jogo da amarelinha, Luiz, a gente já pode ler. Podemos ler. Podemos ler. É muito bom que tu vai lendo uma ordem e vou lendo outra. Mas podemos ler. Você vai lendo uma outra, né? Porque eu sou loucona e comprei ele em espanhol. Oh my God! É verdade. Ele é belíssimo, gente. Sim, eu tinha esquecido que era em espanhol. Muito lindo. Hoje é o dia de mostrar livros. Quem não tá entendendo essa coisa. É muito lindo. Eu amo o nome em espanhol, Rayuela. Tem nada a ver com o jogo da amarelinha. É verdade, é verdade. É o mesmo jogo. Uma minha edição em português eu amo porque é toda quadriculadinha. Vocês nunca vão entender que eu falei toda quadriculadinha, fazendo assim, porque é igual o meu vídeo de unboxing, melhor vídeo de unboxing. Modéstia à parte, só que não. Loucamente. Eu nunca vi Luísa pular tanto, porque ela normalmente pula, mas ela tava inspirada nos pulos. Muito, muito. E aí era porque ele é todo quadriculadinho. Próxima, Luísa. Eu li esse livro aqui à tarde. Foi a pior e a melhor coisa que eu fiz da minha vida. Porque ele tem exatamente o clima de domingo à tarde. Eu lembro que eu sempre falei isso, né? Meu professor de literatura, que ele falava que a gente tinha que ler Schopenhauer num domingo chuvoso à tarde. Que já é aos pulls de vez. Era um domingo à tarde, estava de boas em casa. Falei, vou pegar esse livro para ler, que é um livro curtinho. Eu tinha recebido em parceria com a SESI. Saudades, SESI SP Editora. Que é o mínimo múltiplo comum da Raquel Matsushita. A Raquel é uma escritora brasileira contemporânea. E são contos curtos. Esse mínimo múltiplo comum, eu amo esse título. Eu amo esse título, eu quero muito ler esse livro. Porque são histórias curtas, variadas, mas comuns a muitas pessoas. Faz todo sentido, porque você vê nas histórias muitas coisas. E a cada pedrada, gente, eu não estava preparada. Eu não tinha noção do que eu ia encontrar. Sabe quando você vai ler um livro no escuro? É uma pedrada atrás da outra. É um sofrimento atrás do outro. É daquele livro de você terminar. Eu terminei encarando a parede. Fiquei encarando a parede. O que foi isso aqui que aconteceu comigo? Porque ele é um livro pequeno, curtinho. Os contos são curtos, então você vai lendo e você vai se afundando, assim. Eu vou ler a contracapa, que foi escrito por ninguém mais, ninguém menos do que Carrascosa. Que eu acho que ele vai saber falar melhor do que eu, no caso, sobre o livro. Eis uma estreia com o sol nascendo, vigoroso num dia estupidamente de verão. Mínimo múltiplo comum. Mínimo, porque agrupa um conjunto de contos de curta extensão, cortantes em seus desfechos. Porque diz o máximo com suas poucas palavras e seus imensos silêncios. Porque as frases breves, mas contundentes, armam com rapidez o cenário das tramas que nos sugam de imediato a atenção. Porque, no mínimo, traz uma nova voz à cena literária brasileira. Múltiplo, porque revela mais uma habilidade de Raquel Matsushita, a de criar narrativas para o leitor adulto, somando-se a seu talento de designer premiada. Lindos são seus projetos editoriais. E a sua sensibilidade como autora de obras infantis. A menina escreve obra infantil e do nada ela me vem com a pedrada dessa, mas tudo bem. E, sobretudo, porque os contos exibem um variado espectro do humano. Pais, mães, tios, avós, amigos, amantes, flagrados em seus dias ordinários sob a ótica das inevitáveis e, às vezes, brutas mudanças. Comum, porque as histórias se alicerçam naquilo que é nuclear da condição humana. Os sentimentos de posse, os desencantos, as traições, os embates cotidianos, prosaicos e profundos.
E, igualmente, os instantes de comunhão, de contentamento, de êxtase, de alta voltagem erótica. Mínimo múltiplo comum. Sal para os dias frios e insossos da nossa literatura. Ele joga o livro. Eu vou falar uma coisa aqui. Não dá para falar mais nada, porque é isso mesmo, gente. São histórias de pessoas comuns, às vezes em momentos muito comuns. O primeiro conto, eu lembro que eu fiquei, gente, o que foi isso? Deixa eu ver o nome do primeiro conto. Deixa eu ver se é o primeiro mesmo. Voo do Besouro. É isso mesmo. É uma mulher sentada no deck da frente da casa dela vendo um besouro. E aí ela começa a divagar sobre o besouro e a vida dela. Nossa. E aí você tá pão, assim, do nada. Sabe? Tem os mais curtos são os piores, assim. Olha, gente, só lendo. É porque não dá pra falar muito, que são vários contos curtos, com histórias curtas, que dói. Dói na alma, assim. Nossa, maravilhoso. A gente que gosta dessas coisas assim de vez em quando. E eu li, é sério, foi uma tarde de domingo, assim. Uma horinha e meia, 2 horas no máximo, eu demorei pra ler inteiro. E eu senti a pedrada. Eu lembro que eu terminei, eu chamei a Evelyn, que ela tinha lido, eu falei assim, terminei. Ela, e aí eu, ai. Doeu. Foi Nossa. essa conclusão dela, né? Dói. Doeu. Esse doeu com força. Doeu com força. Super indicação aí, ó. Não, foi bem curioso, porque na época que... Foi acho que no ano que a gente começou o podcast, né? Que tu teve parceria com eles, e aí eu tava... Antes de tu falar sobre ele, eu tava, tipo, zanzando no catálogo da SESI. E aí eu vi esse livro, assim, e só pelo nome me chamou a atenção. Eu fiquei com vontade de comprar e de ler. E aí depois tu falou, né, que tinha sido, assim, muito forte a leitura, muito interessante. E eu ainda não comprei, mas enfim. Ainda não li. Mandavam de acordo com o que eles achavam que eram os nossos gostos, assim. Eles sempre acertaram nos meus gostos, no caso. Que legal. E aí me mandaram, assim, porque eu amei. Nossa, eu amei muito. E a Raquel é uma fofa. Ela me mandou, no ano que eu li, 2020, ela me mandou um calendário no final do ano, que ela é designer. Ela me mandou um calendário. A resenha do livro dela. Uma graça ela. Mas tu falando desse, eu lembrei de um que não está entre minhas indicações, mas olha, vale muito a pena. Só que a diferença é que são crônicas. A Vida que Ninguém Vê, da Eliane Brum. É um dos primeiros livros que ela publicou, na época ainda que ela era repórter lá da Zero Hora, lá em Porto Alegre. Só que ela tinha justamente essa coluna Vida que Ninguém Vê, que era justamente para falar sobre as pessoas mais invisíveis, assim, da cidade e tal. E, nossa, era cada história que, meu Deus do céu. E a Eliane, assim, escreve com uma sensibilidade... Oi? Saudade de ler crônicas, bem indicado. É muito bom mesmo, assim. Eu li também, peguei na biblioteca também, acho que eu li no 3º ano, quando eu tava no 3º. E assim, tipo, era cada uma mais pesada que a outra, assim, mas e umas mais divertidas. Mas sabe quando tu fica com aquele sorriso, mas aquela lágrima, assim, tu não sabe se chora, se dá risada, tipo a vida. E era muito bom, assim. A vida é ótima. Foi uma leitura bem marcante. Depois eu já li outros livros dela, mas para mim esse é um dos mais emocionantes, assim. E aí também são personagens, a diferença é que eles são personagens reais, né? Mas muito parecido com esse pelo que eu vi, né? Que no final ela fala contos curtos ou crônicas, porque se confunde, sabe? Realmente parece vidas de pessoas comuns. Parece crônica mesmo, é verdade. Daí muito não bom. É de criado da cabecinha dela, meu Deus do céu, né? Sim. Sim. Muito bom. Olha, eu acho que para ficar nessa vibe, eu vou falar de um que está falando de vida e tal. A Vida Invisível, de Eurídice Gusmão, da Marta Batalha. Foi um que teve um hype muito grande por causa do filme. Eu ainda não assisti ao filme. Queria assistir, inclusive. Eu fiquei com
escolhi pra falar e eu pensei, cara, eu ainda não vi o filme, eu queria ver o filme. Mas, pra mim, assim, não sei se mereceu hype, se não mereceu hype, sei lá, mas me tocou muito o livro, porque ele fala sobre uma vida invisível e principalmente sobre, sabe, quando tu vive uma vida e aí tu escolhe sua parte pra, tá, então eu tenho que ser assim, eu tenho que ser assado para ser assim na sociedade, para conseguir um emprego, para conseguir fazer isso. E aí você esquece de uma parte de você, sabe? Tipo, me lembrou muito disso, sabe? Porque aí toda hora ainda tinha assim, letras maiúsculas, tipo, a parte que Eurídice Guzmão, sabe? Tipo, essa parte que ela se escondia, tentava esconder e tal, para viver a vida de acordo com o que a sociedade queria da época, porque se passa, né, antigo ainda, era mais difícil e tal, para ter um marido, para ter uma casa, para ser uma dona de casa e tal. E era essa uma parte que ela vivia soterrando, sabe? Porque ela tinha que ignorar meio que metade de quem ela era para poder viver essa vida, assim. Então me pegou muito e eu fiquei muito pensando assim sobre como Com você falando. Hã? Entrei na bad com você falando. Pois é, eu entrei em parafusinho, assim, quando eu li, eu fiquei tipo, porra, verdade. Então me tocou nesse quesito, assim, a história, mas eu vou contar para vocês um pouco sobre o que realmente é o livro, assim. Foi um livro de estreia da Marta Batalha. Feito raro para um romance de estreia, este livro é festejado internacionalmente antes de chegar às livrarias brasileiras, com os direitos já vendidos para mais de 10 editoras estrangeiras. Guida Guzmão desaparece da casa dos pais sem deixar notícias, enquanto sua irmã, Eurídice, se torna uma dona de casa exemplar. Mas nenhuma das duas parece muito feliz nas suas escolhas. A realidade das Guzmão é parecida com a de inúmeras mulheres nascidas no Rio de Janeiro nos anos 1920 e criadas para serem boas esposas. São as nossas mães, avós, bisavós, invisíveis em maior ou menor grau, que não puderam protagonizar as próprias vidas, mas que agora são os personagens principais do primeiro romance de Marta Batalha. Uma promessa da ficção brasileira que chega afiadíssima para contar uma infinidade de histórias bem costuradas e impossíveis de largar. Então é isso, o homem que vai contar essa história. As duas são completamente diferentes, as duas irmãs. Fizeram escolhas muito diferentes na vida, mas as duas não estão satisfeitas com as escolhas que fizeram, sabe? As duas tiveram que, né, enfim, renegar partes de si mesma para enfrentar isso. E aí a gente fica pensando, né? A gente como mulher, como é foda. E era difícil em 1920, continua sendo difícil, continua sendo... Enfim. Que bosta. Nossa, chorei a bad. Não, mas a leitura é engraçada, assim, tem umas partes que tu fica meio irreal, assim, meio... Mas sei lá, assim, isso tocou, assim, e achei uma narrativa interessante, a vida da Eurídice e tal, mas e me deixou principalmente esse sentimento, assim, sabe? De ficar pensando sobre a parte que é invisível aos olhos dos outros, sabe? E é isso. Eu tô chateada. Foi... Parece um episódio pra ir pra terapia, Luiz. Pois é, viu? Eu esqueci tanto que eu esqueci de trazer esse pro episódio dos livros pra ir pra terapia. Também depois que eu tinha mais. Foi que assim, ó, terapia, o mínimo muito comum pra terapia correndo depois que eu terminei. Direto. Então. Ontem eu li aquelas fazendo. Eu li Dente de Leite, Luiz, eu não tô bem. Não, sério? Nossa, eu peguei Dente de Leite, gente, é uma graphic novel da POC Nankin, tá em promoção, deve estar ainda. Na Amazon, porque foi ela é nacional, de dois, o roteirista e o desenhista são, inclusive os dois fofos, eu comentei ontem que tava lendo, os dois comentaram, dois fofinhos, compartilharam meu stories. E eles ganharam
foram publicados pela Pipoca e Nanquim, numa edição belíssima de capa dura, e tava na promoção. Todo mundo saiu comprando, né, lá do nosso grupo. Inclusive, se vocês não estão no nosso grupo, vocês ficam perdendo essas promoções. E aí ontem eu tava lendo, porque, né, ontem tive problemas de coluna, tive que tomar injeção e ficar de molho. Depois que a dor no estômago passou por causa da injeção, eu tinha dormido a tarde inteira e fui ler. Aí eu fiquei muito tempo lendo o livro da Dark Side, precisei mudar um pouco e fui pegar pra ler. Falei, vou ler porque é graphic. E eu vi que tinha pouca escrita, era mais figura. E eu não tava preparada pra aquilo lá, não. Pesadíssimo, meu Deus, é pesadíssimo. É a história de uma véia. É a véia contando a história da vida dela. E aí você falando de mulher e escolhas, coisas que acontecem com mulher. Eita, véia. A véia. Sério? A véia. Eu não sei, eu falei que eu vou precisar. Eu falei pra menina que trabalha comigo ler, porque no dia que chegou, ela deu uma folhada e ela falou, ela ficou com ele na cabeça, porque ela é mãe, sabe? E é dente de leite, fala de maternidade. E aí ela falou, Thaís, eu vou precisar ler. Porque eu fiquei com ele na cabeça, eu preciso saber o que vai acontecer, porque ela só deu uma folhada e viu uns negócios lá, ela falou, eu levei pra ela ler, eu falei assim, a hora que você me devolver eu vou ler de novo, porque eu já ia precisar de umas 4 vezes pra entender tudo que aconteceu naquilo lá, porque eu fiquei em choque. Nossa! Bom, meu Deus. Inclusive pediu o dinheiro da terapia pro Max. Olha, eu vi que é do Igor, Frederico e Patrick Martins? Isso. Que tem no Kindle Unlimited também. Tem, e tá quanto? Tá 20 e pouco ainda? Não, tipo, tem no Kindle por... Ai, meu Deus, meu celular... Não, sozinho. A edição normal não tem mais? Reais, eu Tem. Eu não achei a da Pipoca Nanquim, a edição da Pipoca Nanquim, mas tem uma outra edição por de graça no Kindle Unlimited. Porque a da Pipoca Nanquim tava tipo 20 conto. É muito barata. E é capa belíssima. Pode ser? Acabado o estoque. Enfim. Já que estamos falando de HQs, trago outra. Tá tudo bem aí, Luiz? Luiz perdeu alguma coisa. Meu computador se desligou. Ah, normal. Então, já que estamos falando de HQs, eu vim trazer uma HQ. Essa aqui, gente, ela se perdeu tanto no meio das minhas leituras que eu lembro que eu demorei séculos para fazer a resenha dela, inclusive. Porque eu li ela num momento turbulento. Eu amei. Porém, eu não... acabei não falando tanto. Estou falando de Fun Home. Uma tragicomédia em família. Para começo de conversa, se chama Fun Home. Decidiram não traduzir o nome para o português justamente porque faz um trocadilho com funerária. Porque ela morava, a personagem, numa funerária. É uma biografia, na verdade, em HQ. É uma autobiografia em HQ. Então, é a história da moça que escreveu. Eu vou ler a sinopse, que eu acho que é mais fácil. Pouco depois de revelar à família que é lésbica, Alison Bechdel recebe a notícia de que seu pai morreu em circunstâncias que poderiam indicar um suicídio. Olá, tudo bom? Começa bem de boa, assim. Agente funerária de terceira geração, professor de inglês do ensino médio, restaurador compulsivo da casa vitoriana da família, especialista em preservação histórica, um pai distante e frio e um homossexual enrustido que se envolveu com alunos e com o babysitter de seus filhos. Bruce Allen Bechdel permaneceu um mistério para a filha até o fim. Eternamente obcecado pelas aparências, Bruce passava o tempo transformando sua casa numa peça de museu, um lar repleto de arabescos e bric-a-braques que nada diziam à sua filha, ela própria mais preocupada com o aspecto funcional das coisas do que com a decoração maníaca do pai. O traço de união era a literatura, e somente o amor aos livros parecia capaz de diminuir a distância abissal entre os dois. Personagem absolutamente central daquele lar, Bruce era uma figura explosiva e sufocante. E a revelação de Alison à família termina por ser abafada pela descoberta de que seu pai também era homossexual. Nessa aclamada autobiografia em quadrinhos, Alison Bechdel explora a difícil, dolorosa e comovente relação com o pai. A autora retrata também os próprios passos da criança que cresceu
Entre os cadáveres da funerária, a jovem que se encontrou nos livros e na arte. Num trabalho imensamente poderoso e sutil, Bechdel trilha o caminho de sua vida em busca de um pai tão enigmático quanto incontornável. Van Home é um marco dos quadrinhos e das narrativas autobiográficas, além de uma obra-prima sobre sexualidade, relações familiares e literatura. Um labirinto da memória trazido à tona com graça e humor e a força das maiores realizações artísticas. Gente, e é muito gostoso de ler. Assim, a sinopse é péssima. A vida, um terror. Mas é divertido, porque assim, eles faziam muita brincadeira. Se chama Fan Home porque eles se divertiam na clínica funerária. Eles tinham piadinha na clínica, na agência funerária. Eles tinham trocadilhos, eles faziam piadinhas. Aí transformaram em Fan Home, de funerária, casa funerária. Virou de casa engraçada, casa funerária, enfim. E ela traz com realmente muita leveza as histórias assim da vida dela. E é principalmente a história dela com o pai desde pequena e o quanto ela achava esse pai enigmático. E aí ela vai tentando traçar a história dela com o pai, a sua própria história, se descobrindo como lésbica e descobrindo que o pai sempre foi homossexual. Então é muito doido. Nossa. É muito doido, muito doido. Assim. E aí ela fica tentando entender o que se passou, né? Pela cabeça do pai durante todos esses anos. Teve que levar uma vida. E ela começa a entender tudo o que aconteceu. Por que o pai era tão fechado e ficava tentando reformar a casa, fazer coisas para se distrair. Porque provavelmente ele tinha uma vida toda frustrada. Mas tem um monte de momentos fofinhos de família também. De momentos engraçados. E de... É uma história da vida de uma pessoa muito, muito diferente e muito gostosa de acompanhar, apesar de ter todas as questões dramáticas, né? Porque é vida adulta. Mas foi uma história que eu amei, assim, é favorito. Eu tenho ele como favoritado. Quem publicou foi a Todavia. Bem cara da Todavia, né? Todavia publica quadrinhos, gente. Sim. Olha só. Eu lembro que desde que saiu eu fiquei doida, comprei, assim... bem rápido, eu devo ter lido isso aqui em 2019, 2020, faz tempo que eu li. E eu não sei porque que eu não falo dela, gente, porque foi isso mesmo, eu li, achei o máximo dos máximos, indiquei pro Jonathan na época e depois esqueci dela, assim, no meio de 1 milhão de outras leituras, porque é a mesma coisa, uma leitura rápida, li muito rápido, mas é uma história boa de ser contada, assim, é uma história bem diferente de tudo. E é muito gostoso porque eles têm um amor à literatura. Então, às vezes, a única conversa que eles têm é tipo, olha esse livro. Esse livro aqui, ó. Lá. Sabe? Que é uma coisa que a gente gosta já também. E aí tem essa conexão. Mas é muito interessante. Porque eu acho que no momento da escrita, ela tentou fazer essa descoberta, sabe? Ela foi revendo a vida dela toda com o pai e foi entendendo certas coisas. E você vai entendendo isso junto. É muito interessante, assim. Super recomendo. Super, super. O Avesso da Pele, do Jefferson Tenório, apesar de não ser autobiográfico, quase parece ser, mas é uma questão parecida porque é o protagonista que está contando a história em primeira pessoa. O pai dele morreu e ele também não entendia muito bem o pai, sabe? E aí, a partir disso, ele vai pensar sobre o pai, sobre a história de vida do pai dele e também da mãe dele, para tentar acessar e entender aquele homem, sabe? Tudo que ele passou e também se entender a partir disso, sabe? É também muito legal, muito visões, assim, porque é muito comum, assim, né? Você não entender, você se distanciar. Eu tava vendo um vídeo que a Letícia me marcou, inclusive preciso te mandar. Chico Felice, sabe? Aquele que ninguém quer aparecer nos podcasts dele. Escritor, também maravilhoso, jornalista, enfim. Ele a Letícia me mandou um vídeo dele indicando 10 livros hoje lá no Papel Pop. Olha. Inclusive amo. E ele indicou um livro que é justamente sobre isso, sobre um cara que escreveu recente, que o pai trabalhou muito para ele se... Nossa, eu preciso ver qual que é o nome do livro agora, gente. Caceta. Tem que olhar no livro. Que o pai trabalhou muito para ele se formar e quando ele se formou, criou-se um abismo muito grande entre ele e o pai, porque ele era uma pessoa estudada, com outra visão de mundo, e o pai é uma pessoa humilde. E aí, depois, na pandemia, o pai ficou doente, aí ele se aproximou do pai para cuidar do pai, eles se reencontraram. E assim, você vai pensando em 1 zilhão de histórias que são, sabe? Que você vai se distanciando dos pais com o passar dos anos, com a vida adulta chegando, assim, sabe? Ou você começa a entender mais os pais também, quando você vai ficando adulto, coisa que você não entende quando você é criança, por exemplo. Eu tenho muita
Eu entendo muitas coisas hoje, pensando como adulto, e a gente para de ver os pais como seres do Olimpo e começa a perceber que eles são só pessoas normais com problemas e sentimentos igual a todo mundo. Uhum. E essa história é muito doida, porque é bem triste assim o que acontece com o pai dela. Mas aí ela vai tentando entender ele, acho que é um exercício assim, de entendimento muito bonito de acompanhar. Assim. E é em quadrinhos, gente. Olha eu, cheio de quadrinhos. Cheio de quadrinhos. Ô, Thaís, ainda tá o... Eu não tinha comprado quando todo mundo colocou e todo mundo comprou Dente de Leite. Mas ainda tá R$21,10. Tá barato. Luísa capa dura, pipoca e nanquim. Tá, olha. Não queria falar nada. Mas eu ainda não sei ler quadrinhos. Compre uma crise existencial. Compre. Sim, eu tava lendo esse nome aqui. Parece ser uma terapia em seguida. Tem que fazer terapia em seguida, terminar de ler. Olhando pra parede ontem, assim, meu Deus, por que eu fiz isso com a minha vida? Que péssima escolha, ainda mais pra um dia que eu tava com dor. Dor, cal, sabe? Tomando injeção. Não. Não. Sempre assim. Olha só, falamos sobre histórias de vida, somos humanos, escolher quem somos. Tem um aqui para indicar, que eu falei sobre ele apenas naquele episódio que tivemos, aquele episódio épico com a participação do John, em que falamos sobre livros com protagonismo LGBTQIAP+. E eu falei sobre que eu havia lido esse livro, que veio pela Tag Livros, foi entregue pela Tag Curadoria, da Leonor de Recondo. Agora esse livro está publicado na Dublinense também, então, além da Tag, tem na Dublinense, que é Ponto Cardial, da Leonor. E vai contar a história de uma mulher trans, mas um recorte a partir da decisão dela de se assumir, né? De assumir essa identidade como mulher trans, porque até então ela era um pai de família. E aí, que complexo, né? Tu acompanhar isso, ele imagina ela, mais de 40 anos, o filho, sei lá, quase 40 anos, enfim, não lembro direito, mas o filho jovem, casado, não sei, casado, porque tu tá bem nesse momento de transição, assim, e de falar sobre a identidade dela como mulher e de lidar com a esposa, né, que também é outra pessoa que tá nesse turbilhão, assim, e enfim, todas as situações que surgem a partir daí, mas é a partir de uma decisão que ela não consegue mais manter só para si, né, essa identidade dela. A gente está falando tanto sobre identidade aqui, né, sobre a gente esconder partes nossas, né, sobre outros livros que fazem isso, né, e aí, então, traz bem essa questão muito forte. A escrita é muito fluida, assim, é muito, apesar de ser várias coisas acontecendo, é muito fluido, muito fácil de ler, assim, mas ao mesmo tempo tem todas essas questões complexas, mas é um recorte interessante, acho que bem importante da gente ler mais histórias como essa. Eu vou ler a sinopse que tem da Tag, porque dá para ter uma noção. Olha só. Dentro de seu carro, num estacionamento, Matilda retira com cuidado a maquiagem do rosto, o vestido apertado, o sapato de salto altíssimo. Veste um abrigo de ginástica e então já não é Matilda, mas Laurent. Marido de Solange e pai de 2 filhos. São 2 filhos, não é só um. Quando percebe que incorporar uma persona feminina uma vez por semana já não é mais o suficiente, decide completar a transição. E abrir o jogo para a esposa e os filhos é só o começo dessa busca por sua verdade interior. Então, tu acompanha essa decisão dela, é uma das primeiras coisas que acontece.
Sim. E aí tu vai acompanhar todo o processo de transição, assim, sabe? E acho que é uma história importante, muito, muito bem contada. E é um livro que eu não comento muito, assim, mas eu gostei muito de ler ele e de acompanhar, assim. Uhum. Eu Foi bem preciso ler. interessante mesmo. Eu parei os tags dele, né? Antes de chegar. E eu nunca mais Não, peguei. esse não foi nem na ordem, também. Ai, é linda essa edição, né? Foi só um dia eu pensei, meu Deus, eu preciso começar a ler os tags. Eu tinha pensado em ler um por mês também. E aí eu peguei esse e li muito rápido, assim. Eu li, sei lá, em três vezes que eu parei pra ler, eu li ele. E não li outros tags, mas esse foi muito. Me fez eu continuar assinando a tag por mais um tempo, porque eu pensava, cara, tipo, a tag manda livros muito bons. Só Que eu nunca conheceria se, tipo, se não tivesse sido eu acho enviado por eles. que é tudo muito bom. Inclusive, meu próximo é um da tag. Olha só. Eu amo que tudo faz sentido no nosso programa, gente. Eu amo isso. Esse livro aqui, eu dei 5 estrelas para ele. Eu só não favoritei, porque eu lembro que na época ele não é um livro que se faz, meu Deus, que coisa, sabe? Ele é um livro bom, sem defeitos. Só que ele não é um livro, oh meu Deus. Então, normalmente eu vou mais por sentimentos nessa hora de é favorito, porque me causou muitas coisas. Esse aqui, na verdade, ele fez o que ele propôs. Porque eu tô falando do livro que se chama Nada. Ah, eu quero muito ler esse. Da Carmen Laforet, que é uma escritora espanhola. E ele me deixou com sentimentos de nada, assim, no final. Sabe aquela... Você para de sentir as coisas, assim? É sobre isso. Mas, assim, vou ler a sinopse. E antes da sinopse, tem aqui um recorte de ninguém mais, ninguém menos do que Carlos Ruiz Zafón falando sobre o livro. E ele disse que é profundamente fascinante e comovente, um dos grandes clássicos da literatura europeia contemporânea. Zafón falou. Tá bom? Então tá bom. Nada é um livro inesquecível. Escrito em 1944, quando a autora tinha apenas 23 anos. Ai, que ódio. E vencedor da primeira edição do Prêmio Nadal, é considerado uma das obras espanholas mais importantes do século XX. Segundo Mário Vargas Llosa, é um romance composto com maestria e para o New York Times ainda hoje é o charme peculiar do livro para ainda hoje o charme peculiar do livro continua inalterado. A história é narrada por Andréia, uma jovem órfã que se muda para a casa da avó em Barcelona para cursar letras na universidade local. Mas o cenário que encontra logo depois da Guerra Civil Espanhola é desolador. Os familiares empobrecidos amontoam-se em um casarão decadente, onde discutem ferozmente pelos motivos mais mesquinhos. E a vida universitária esconde segredos e falsas amizades. Em Nada, esses dois mundos convergem em um diálogo dramático num contexto que renovou a literatura espanhola do pós-guerra. E assim, você vai acompanhar a vida dessa menina, a pobre da Andréia, nessa vida nova dela aí. Ela chega cheia de sonhos, tadinha. Ela chega toda iludida, vai pra cidade grande, pra casa da avó, e vai estudar, vai fazer letras. A pobre 2 vezes, né? Vai ser professora e ser pobre. E ela acha que vai ter um mundo todo maravilhoso pela frente. E o que ela encontra é esse cenário pós-guerra, família decadente, o povo briga. Meu Deus, é um brigueiro. Pensa naquela família que é um brigueiro o dia inteiro. Sabe aquela família que briga o dia inteiro? Nossa Senhora, que inferno. Aí ela faz amizades na faculdade, ela fica muito amiga de uma menina, e a menina, no final das contas, não é nada do que ela imaginava. Ela descobre o que é a vida adulta, basicamente. Sabe? É exatamente essa transição da ilusão da adolescente, quando você entra na vida adulta e você descobre que a vida adulta é uma bosta e que você quer voltar e não tem como voltar mais. É basicamente isso que acontece nesse livro. Assim, é basicamente isso. Eu não vi, é sério, eu não vi defeitos. Não vi defeitos nesse livro. Eu lembro que depois que eu terminei, eu dei 5 estrelas. Não lembro quem foi que me perguntou: ah, mas por que você não favoritou se é 5 estrelas? Eu falei assim, porque ele é perfeito, porém ele não. Eu fiquei meio igual o menino, assim. A vida adulta é uma merda. É triste.
entendeu? E aí, lógico, tem uns acontecimentos dramáticos, trágicos também, para dar um gás na história, né? Se não tiver um drama bem dramático, não tá bom. Eu li ele muito rápido, porque a narrativa é muito gostosa. É realmente uma escrita, assim, delícia, sabe? Aquele livro que, por mais que... É uma história cotidiana de uma família que todo mundo briga, essa menina aí que só tá descobrindo... Era pra ser uma coisa comum que você não consegue parar de ler. Sabe? Esse tipo de história. Por isso que não tem defeito. A narrativa é maravilhosa, você não consegue parar de ler, você quer saber o que vai acontecer, por mais que seja uma coisa cotidiana, assim... aparentemente desinteressante, mas é totalmente interessante, você não consegue parar de ler, a hora que você já acabou. É isso. Olha só. É isso. É isso, não, esse livro. A curiosidade que hoje eu peguei o meu ponto cardeal lá da minha estante, e aí os tags ficam tudo junto na mesma... um do ladinho do outro. E eu olhei pro livro Nada, que na verdade eu não assinava na época que ele veio, eu troquei depois com a Val daí me enviou ele. E eu pensei, cara, eu preciso ler Nada, porque eu quero muito ler Nada. E agora tu traz ele, legal. Nada. É muito... porque você tá lendo Nada. Mas nada é bom, nada é bom, gente. Porém, é isso. Eu fiquei depressiva, eu acho. Eu acho que foi por isso que eu não tenho aproveitado. Mas é perfeito. Perfeito, assim, sem defeitos. Zero defeitos. Não vi defeitos nele. Mas eu não sabia que era um clássico. Eu achava muito que era contemporâneo. 44. É pós-guerra, civil. Porra. E a filha da puta escreveu com 3 anos também. Aí depois desse veio o... Eu tava vendo ali na ordem, porque eu deixo os meus em ordem. Depois desse a tag mandou O Coração é um Caçador Solitário, que a outra filha da puta escreveu com 24. Ah, não, é 21. Eu achava que era 24. Tá louco. E o que eu fiz com 32? Li os livros delas. Isso que eu fiz. Ai, sobre isso. Muito bom, muito bom. Agora sou eu? Sim, senhora. Então eu vou falar... Eu já falei, esse eu quase roubei, porque eu já falei algumas vezes sobre ele. Mas eu acho que eu não falei tanto quanto deveria ter falado, porque é um dos meus livros favoritos da vida. Não é o favorito, mas está entre meu hall de 5 livros favoritos, ou 3, não sei. O Caminho Imperfeito, de José Luiz Peixoto. Eu sou apaixonada nesse livro. Li. Sabe por que eu li esse livro? Porque Thaís me enfiou numa leitura coletiva desse livro. Eu nunca tinha ouvido falar. E O Caminho Perfeito. Nunca tinha me dado vontade de ler esse livro. Pela sinopse. Fiquei curiosa, mas não achei que eu ia me arrebatar tanto. Tenho 100 mil anotações nesse livro, escritas a lápis, me perguntando sobre, assim, um acontecimento. Então eu vou ler a sinopse e depois eu falo mais para vocês, porque a sinopse não me preparou para toda a história que seria. A sinistra... Eu amo o começo da sinopse, que é igual o começo do livro, que você não entende porra nenhuma. É maravilhoso, gente, maravilhoso. Adoro esse conceito do Peixoto. A sinistra descoberta de várias encomendas contendo partes de corpo humano num correio na Tailândia é o ponto de partida de uma longa jornada pelo país, muito além dos lugares comuns do turismo. Todos os episódios dessa excêntrica investigação formam o caminho perfeito e, ao mesmo tempo, constituem uma busca pelo sentido das próprias viagens, da escrita e da vida. Conhecido por seu olhar poético, aguçado e cheio de singularidades, José Luiz Peixoto aqui desloca sua visão para um outro cenário, terreno fértil de novas descobertas. É isso. A sinopse é isso. Não dá para explicar. A sinopse tá certa, não dá. É verdade. Ela conta um pouco, né? Que ele vai falar sobre a questão das viagens, da escrita e da relação com o pai, né? Que é basicamente isso. Então ele parte... Realmente isso realmente aconteceu, né? A descoberta desses pedaços de corpos na Tailândia, que é uma coisa bem bizarra. Mas ainda... Primeiro, eu achei muito bizarro esse começo. Mas depois, o país, assim, é cheio das singularidades que aquilo não fica tão bizarro, assim. Quase fica normal. Quase
Tu entende como que surgiu partes e corpo no correio da Tailândia que estavam sendo enviados para Las Vegas por motivo nenhum. Não tem motivo e nem explicação. Então, assim, aí depois eu fiquei, sério? Sim. Sério, assim. É muito louco, porque daí ele vai pra lá e aí primeiro... eu não sei explicar direito, mas enfim, a primeira parte é mais confusa, tipo, até chegar uns 20%, 30% do livro, não tá entendendo nada. Livro, por isso eu acho. Mas assim, depois dos 30%, dos 40%, foi fazendo tanto sentido. E aí depois, no próprio... É muito metalinguagem isso, gente. Muito... puxa, eu tô esperto pra caramba, né? Porque, meu Deus do céu, né? Que daí depois é a metalinguagem do escritor falando, pensando sobre como ele não conseguia escrever esse livro. Porque ele tava com dificuldade, porque ele tinha vivido um monte de coisa lá e ele não sabia como colocar aquilo no papel, não sabia como organizar aquilo. E aí ele começa a pensar sobre como se escreve um livro, como que tu fala sobre isso. E aí ele começa a pensar no pai dele. E o pai dele também incentivava ele às viagens, e ele ama viajar. E aí ele fica falando que também uma viagem a um país exterior, enfim, a outro país, ou qualquer seja a viagem, não é só uma viagem a um outro lugar, é uma viagem a você mesmo, é uma viagem para você se conhecer. E a escrita é um pouco disso também, né? Apesar de tu estar falando de outras coisas, tu também tá falando sobre si próprio. E aí ele começa a pensar sobre isso, e aí tu fica pensando sobre isso também. E aí tu fica... Gente, tu fica pensando sobre arte, fica pensando por que tu faz as coisas. Ele fica se perguntando por que eu escrevo? Por que eu viajo? Por quê? E aí tu fica... Por quê? Porque eu tô interessada em ler esse livro de um cara que foi pra Tailândia por causa dos pedaços de corpo das pessoas que apareceram no correio. Aí ele viajou pra lá e daí tem umas coisas muito estranhas que acontecem lá. E aí a Angelina Jolie que fez a tatuagem, aí os templos budistas, e aí as boates lá muito... Enfim, as meninas que... É isso! E aí, mas daí do nada também, que tu tá numa viagem muito louca sobre isso, é quando eu vejo ele tá pensando sobre o pai dele, tá triste pra caramba, e aí a escrita ele decide que, na verdade, sobre a escrita dele, ele escuta vozes. A tatuagem que deu o que falar. Tem a tatuagem. Ele faz uma tatuagem lá e aí ele fala também no pedaço do livro que quem lê o livro pode perguntar para ele qual é a tatuagem que ele fez lá na Tailândia por causa desse livro, enfim. E... essa viagem ele faz com o amigo dele, que eu esqueci o nome agora, que é tatuador. Sim. Verdade. Tinha esquecido dessa parte. Mas aí, no momento, ele fala que eu amei essa parte, que também contar histórias. Ele não é esquizofrênico, eu acho. Mas é sobre ouvir as vozes que ecoam nele. E aí as vozes que saem mais alto, assim, que se destacam, é sobre dar voz a essas vozes, né? Sobre dar espaço a essas vozes que não são ouvidas, sabe? E aí é muito tocante essa parte, porque realmente ele... É quase como se você conhecesse a Tailândia sobre esses lugares que não são falados, sabe? Então, gente, é um livro, assim, muito... É a Tailândia muito interessante. Fala isso, vocês são a Tailândia do Peixoto. Que não é a mesma Tailândia da Luísa, se a Luísa for pra Tailândia. E, gente, o Peixoto... não é à toa que ele é meu queridinho. É meu autor contemporâneo favorito, assim. Fácil. Porque ele tem... falar sobre um monte de coisa e colocar poesia em tudo. Era pra ser um relato de viagem, que vira um negócio extremamente poético. Vocês estão vendo a Luísa viajar aí com as coisas poéticas dele até agora. Inclusive, Luísa, a gente precisa tatuar o caminho também a um lugar. Sim. Eu acho que você tá orando pra gente ir lá no Vini. Olha, é possível. Eu quero tatuar essa frase. O caminho também é um lugar. E nossa, esse episódio tá tudo conectado, gente, porque daí é outra pessoa que também tá falando um pouco sobre isso, sobre a identidade, sobre a sua busca, sobre a sua própria identidade, e que às vezes a gente fica muito preocupado no chegar lá, no resultado final, o que a gente vai alcançar, e a gente perde o caminho. Mas o caminho, ele é tão importante quanto a chegada, talvez até mais, porque é no caminho que tu vai aprender coisas, é no caminho que tu vai encontrar pessoas, é no caminho que a vida acontece. A vida acontece não quando chega lá. Quando chega lá é só uma coisa que nós humanos criamos na nossa mente quando a gente imagina as coisas, mas não existe esse chegar lá, só existe o caminho.
caminho também é um lugar. E o caminho realmente também é um lugar. Eu falei da tatuagem polêmica, momento anedota aqui no meio da história, porque às vezes eu falo, e é realmente verdade, eu tenho muita inveja da Eva, eu tenho vontade de dar na cara dela, porque ela mora em São Paulo e as coisas acontecem em São Paulo, né? Aí, do nada, um dia, o Peixoto ia estar lá declamando uns poemas. Do nada. Assim. Aí eu mandei o meu autobiografia para ela levar para ele autografar para mim, né? Porque como eu não podia estar lá, mandei de correio. E aí, eu encanada com a tatuagem. Ela não leu em Caminho Perfeito, mas eu li. Eu falei, você vai chegar lá e você vai pedir a foto da tatuagem para mim, por favor. Eu quero ver a tatuagem. Porque ele fala no livro, gente, que quando a gente encontrar ele, a gente pode pedir para ele deixar a gente ver a tatuagem. Isso. E a nossa amiga Vera foi a primeira, a filha da mãe. Eu tenho vontade de matar ela. Mentira, Vera, te amo. Vera, nossa amiga portuguesa, que inclusive já esteve aqui há bastante tempo. Saudades, Vera. Ela foi a primeira que pediu pra ver a tatuagem, porque ela mora lá, ela é super fã dele e ela foi na Eles são sessão de amigos. autógrafo. Lançou. Eles são amigos, são best de Instagram, assim. E ela foi a primeira a pedir. Ele falou, você foi a primeira a pedir pra ver a tatuagem, porque ela leu no lançamento. Enfim. Pedi pra Evelyn tirar foto. Então estava a Evelyn, meu amigo Thiago, seu namorado, na fila. Preciso da foto. E ela, onde é a foto? Eu, na bunda. Você acha que eu ia perder a piada? Eu ia perder a piada. Ela, tá, mas essa foto da bunda. Aí ela falou que ela... Meu amigo Thiago ficou o tempo inteiro. Não, eu vou pedir então pra tirar a foto da bunda dele. Não tem problema, eu peço. Pela Thaís, eu peço. E ela foi perdendo, porque ela também trava na frente de pessoas muito... que ela admira muito. E ela falou que ela foi perdendo graças à tatuagem, que eu falei que é no braço, tá, gente? Calma, não é na bunda, é no braço. Um lugar fácil de olhar. Mas, porque ele foi zoando que ia tirar foto da bunda, que ia pedir pra mostrar a tatuagem da bunda, e aí na hora que ela chegou, ela já tava rindo e ela super conversou com ele, enfim. Inclusive, ela pediu pra ele assinar Peixotão, mas ele não quis. Tá bom, eu consegui a foto da tatuagem, já é alguma coisa. Talvez um dia eu consiga convencer ele pessoalmente a escrever Peixotão no meu livro. Sim, acho justo. Mas, Thaís, não é na bunda mesmo, gente. É na bunda. Pede, ele falou que pode. Ele falou no livro que pode pedir. Ai, gente, muito bom. Foto. Pessoalmente, mas tem a foto. A gente viu a foto. É sobre isso, o caminho perfeito. Eu acho que vale a pena. E é muito louco. O caminho perfeito. Eu já comentei, eu acho, sobre isso, que eu indiquei pro menino que eu sigo ele no LinkedIn, ele é nômade digital, e que ele até é de Itapema, Santa Catarina, uma cidadezinha aqui perto. E aí, um dia ele tá falando sobre livros, sei lá, só que eu já sabia que ele já tinha viajado pra Tailândia, ou ia viajar, sei lá. E aí, quando ele tava falando sobre livros, eu vi o perfil dele e eu pensei, cara, ele ia gostar muito do Caminho Perfeito. E esse é um livro bem diferente, assim, né? Mas eu vi pelo perfil dele que eu segui e tal. Aí indiquei. Aí isso foi lá em 2020 ou 2019 que eu indiquei. 2020, que eu li em 2020. 2020. Ou 2021, por aí. Esse ano, o cara publica aí no Instagram uma foto com o Peixoto aí contando toda uma história, porque eu descobri esse livro de uma forma muito peculiar e não sei o que lá. E aí, mas eu li o livro e eu me apaixonei pelo escrito do Peixoto, me apaixonei ainda mais pela Tailândia e não sei o que lá, não sei o que lá. E eu sei que ele fez uma oficina de escrita lá com o Peixoto, enfim, toda uma história. E aí eu comentei, eu cheguei a indicar esse livro para você no LinkedIn, não sei o que lá. E ele falou, então foi você a pessoa que me indicou. E, tipo, ele realmente não, porque eu tinha indicado. Eu achei muito legal isso. E tipo, o caminho que tinha achado, o livro achado ele era por causa da minha indicação no comentário. Enfim, e aí ele também fala sobre isso, né? A Tailândia do Peixoto. E aí eu, tipo, existe a Tailândia de Mateus, o nome dele do Mateus, né? Cada um tem a sua Tailândia, né? Bem interessante, assim. Nesse livro faz caminhos irregulares, mas caminhos certos. Eu preciso ler Peixoto. Faz tempo que a gente não lê Peixoto, Luiz. A gente tinha combinado depois de ter lido o... Era de ler nenhum olhar, não era?
olhei ali, viu Dentro do Segredo. Dentro do Segredo é da viagem dele pra Coreia, né? Ah, eu queria ler esse também. Eu não tenho nenhum desses, mas eu tô topando. Tem quase. Eu quero muito aquele que a Val indicou aquela vez, lembra? Do Eu não livro? consegui. Tão caro do Peixoto. É, Não sei. Enfim, precisamos ler mais Peixoto. precisamos, faz tempo. Falar em Peixoto, vamos para as menções ao Rosa? A gente falou que ia ser só Vamos. 5. Porque eu tenho Peixoto. Eu já empolguei. Que eu acho que eu não falo muito dele, porque eu acho que é o mesmo esquema. Mas também eu vi aqui, gente, eu li em 2019. Vocês vão me dar um desconto? Foi no mesmo ano que eu descobri a autobiografia e fiquei louca. A louca da autobiografia e virei testemunha de Peixoto. E eu ganhei de Natal Morreste-me, da Cássia, nossa amiga literária. E eu devorei eu quero ele. muito ler esse. Gente, esse título. Vamos começar aí. Morreste-me. É basicamente um livro sobre o luto, tá? Peixoto perdeu o pai, escreveu um livro. Você vai acompanhar aqui um fluxo de consciência desse trajeto dele até o velório. Basicamente, é um livro curtinho, 60 páginas, 61 páginas, e ainda com espaçamento ali aqui. Curtinho. Tá todo marcado, né? Vocês repararam. Porque isso aqui é de uma poesia. Vocês não estão entendendo. Vocês não estão entendendo. São muitas vertentes de um mesmo Peixoto. Muitas. Esse aqui foi o livro que revelou ele, assim. Né? Ele é de 2000. 2000. Tem 23 anos esse livro já, gente. Por favor. Ele é de 2000. Foi o livro que revelou o Peixoto pro mundo, assim. E porque é de uma poética absurda. Não tem qualquer pessoa que não tenha passado por qualquer tipo de luto que não se identifique com isso aqui, sabe? Não tem como. E se você não passou também, você vai sentir. Porque não tem como você não sentir. E não tem muito mais o que falar, porque é sobre basicamente isso. É o Peixoto sendo fodasticamente poético sobre um sentimento que é terrível, mas de forma linda. Eu não sei o que dizer, mas é isso aí. Leiam Morreste. Muito bom. Em meia hora e não vai esquecer nunca mais, assim. Vontade de ler. Eu tô me preparando pro baque faz 3 anos. Nada. Ai. Eu não sei se eu tenho. Eu tenho, acho que uma menção honrosa, porque eu fiquei em dúvida entre colocar esse livro ou colocar A Vida Invisível, que é o nome do livro é Fim, da Fernanda Torres. Ai, eu tenho vontade de ler esse livro, aí eu não tinha mais, aí agora eu não sei se eu tenho. Sabe aquele livro que. Nossa, muita vontade de ler. Ah, não sei mais. O tempo passa e acaba passando. Sim, passando, né? Eu peguei emprestado de uma amiga na época que a gente trabalhava junto, da Ana, e nunca tinha ouvido falar, assim, até na época eu nem sabia que a Fernanda escrevia, enfim, ela escreve. E é interessante porque fala sobre o fim da vida. Sabe, fala sobre um grupo de amigos que estão velhos e é o fim. Eles estão bem velhos, assim, já, acho que, sei lá, mais de 70, 80 anos, e eles são conhecidos, e aí quando começa a morrer, ia morrer o outro amigo, ia morrer o outro amigo, e aí eles não eles ficam pensando sobre o fim, né? Porque as pessoas estão se indo, e as amizades, as histórias, e aí tu fica pensando sobre isso como, não sei, tipo, quando as pessoas que você conhece, que conheceram a sua vida, que acompanharam, né, são amigos de longa data, que acompanharam a maior parte da sua vida, se vão, o que fica, né? Porque muito sobre a nossa vida é sobre o que as pessoas lembram da gente. E, enfim, e quando a gente vai, você fica pensando, as pessoas vão continuar lembrando da gente. E aí, só que quando esses amigos vão se indo, e aí, então, eu fico pensando muito sobre essa questão, eu acho que tem muito essa questão da memória, assim, né?
e de quem se vai, e aí quem fica está relembrando sobre a vida, enfim. Tem, e é sobre o fim. Entendeu? Mas assim, os personagens, eles não são assim, ai, velhinhos, fofinhos, oh. Sabe? Tipo, eles também são, sabe, essa coisa meio dupla, assim, porque ninguém é totalmente bom, nem totalmente ruim, alguns são meio filho da puta, sabe? E eu achei bem escrito, eu gostei quando eu li. E é isso, assim, sabe? Tem um humor, mas é um humor meio ácido, assim, também, porque já não se tem mais muito tempo, sabe? Para ficar dosando as coisas, para ficar, tipo, fazendo firulas, né? Já que a gente já chegou nessa parte da vida que tu não quer mais ficar fazendo firulas. E... porque é meio isso. Estão tacando foda-se. Mas assim, eu não lembro muito bem sobre quais são os personagens. Tipo, eu tenho uma visão geral, assim, sobre eles. Eu também li em 2018? 2018? 2018 ali. Então já faz um tempinho, assim. Mas é isso, são 5 amigos cariocas. E aí eles estão, ao mesmo tempo, estão rememorando a vida deles, né? São alguns fatos marcantes sobre a vida deles. E aí tem alguns mais ranzinzas, tem alguns menos ranzinzas. E é isso, assim, mas eu achei uma história interessante. E tem muito, acho que do brasileiro, principalmente do carioca, sabe, na história. E acho que vale a pena quem... e tem meio que esse cara, essa sensação de ser... É um romance, mas parece meio que uma crônica, assim, sabe? Porque tem esse ar de... Realmente aconteceu, esse ar de, sabe? De realidade. Sim. Na história. Legal. Então, é sabia isso. Que era... Dava, na verdade, eu acho. A sinopse. Eu não lembrava mais a sinopse. Eu não sabia que era sobre isso o livro, mas eu acho. Então... eu até que acertei, assim, a sinopse é enorme. Eu acho que isso que me incomodou um pouco também. Sobre a visão das mulheres, assim, que é uma visão meio... Porque é a visão dos caras machistas sobre as mulheres, sabe? Daí ficou... Isso, velho. Aí essa parte meio... Assim, mas eu acho interessante, assim, quem gosta de ler esse tipo de história, esse tipo de personagem, acho que vale a pena. E livros brasileiros, né? Sempre vale a pena, eu acho. Falando nisso, né? Fica aqui um adendo, Dia do Escritor Nacional. Parabéns a todos os escritores que nos ouvem, nos acompanham e nos inspiram com suas histórias. É sobre isso, parabéns. O que seriam da gente, né? Eu fiz até um post hoje falando justamente isso. Ainda bem que a gente tem vocês para escrever, porque... né? Sim. Luísa, 3 menções. Tu tem várias menções. Então tá. Então pode continuar. Assim. Você falou de livros de contos, aí eu lembrei desse que eu li ano passado e que foi o livro que eu falei que eu gostei de todos. Não teve um ruim, assim. Mas um oferecimento Dark Side Books, que é o Damas no Ar, que foi de organização da Joyce Carol Oates. Inclusive, comprei aquele livro dela maravilhoso que a Dark Side lançou agora, da Casa de Boneca. Jardim das Bonecas. E quero ler, porque eu não li nada dela específico. Ela escreveu o Blonde, né? Que ficou famoso aí, que é a história ficcional, porém não sabemos. Eu gosto de acreditar em teorias da conspiração da Marilyn Monroe, né? Que virou filme aí, foi super criticado o filme. Eu gostei. Não sei o que acontece. Eu gostei do filme real oficial, assim. Enfim. E foi organizado por ela, que é uma coletânea de contos noir. Noir, que é aquele tipo de suspense, de crimes que acontecem à noite, no escuro. Noir de penumbra. Noir penumbra em francês. É um estilo de escrita desses crimes que acontecem em becos,
barzinhos à noite, um bar à noite que acontece alguma coisa, sabe essas coisas assim? Esse Sim. clima. Esse clima. O Noir é esse clima. E ela recolheu, organizou essa coletânea com autoras contemporâneas desconhecidas do grande público. Todas americanas, de várias etnias diferentes, de várias. Tem autoras orientais, negras, enfim, mexicanas, e cada uma vai trazer histórias tenebrosas da sua cultura, do seu jeito de ver a vida. E, meu Deus do céu, é um soco atrás do outro, assim. Tem uma da mexicana que é tipo... É uma gravação é um telefone, uma transcrição de uma chamada de telefone que eu fiquei traumatizada para sempre. Porque aí mistura aquele negócio de... É que sim, são vários medos reais, assim. A moça imigrante legal... Oh my God. Sendo ameaçada pelo pai do filho dela. E aí uma coisa muito ruim acontece e ela tá em ligação com a polícia. Falando. Ah! É desesperador. É desesperador. Tem muita... É muito doido, assim. Porque, gente, não tem um conto ruim. E são muito diferentes entre eles. As escritoras são muito diferentes entre elas. E todas elas são muito boas. Tem, inclusive, um ilustrado, que é de uma descendente de orientais, que é pesadíssimo. E a história também é pesadíssima. E são muitas histórias de... Como são mulheres escrevendo, são histórias de mulheres. E elas provam muito que as mulheres também podem ser sangrentas. Sabe? Aquela coisa de que não é história para mulher. E principalmente... e você não fica com dó, sabe? Porque normalmente é o homem que merece. Ai, nossa, fiquei tão triste que aconteceu isso, filha da puta, sabe? Então é muito, muito legal, porque é uma visão totalmente diferente. A gente tem sempre uma visão, um tipo de visão desse tipo de escrita. É mais um tipo de escrita feito por homens, que é só a visão do homem, e a mulher nesse tipo de história é sempre a coitadinha que tá seminua e sendo assassinada, sabe? E nesse caso é o contrário. As mulheres vão lá e põem a mão na massa, e eu acho isso maravilhoso, genial nesse livro e nessa coletânea. E foi a melhor coisa que a Darkseid trouxe. Mentira, a Darkseid só traz coisa boa, mas essa foi uma das muito boas. E é uma coletânea de contos perfeita, porque todos os contos são ótimos. São Gostei. 13. São 13. 13 contos. Perfeitos. Perfeitos. E tem um poema da Margaret Atwood no final. Para finalizar com chave de ouro. Sim. Agora eu vou para os clássicos. Prometo. Tem um clássico que eu gosto muito, que eu quase não falo dele, porque talvez eu tenha ofuscado, coitadinho, com as outras irmãs, que é o Jane Eyre. Que é o da Jane Eyre. Eu tô falando, eu ofusquei a pobre da Agnes Grey. Eu tô falando de Agnes Grey. Da Anne Brontë. Eu gostei muito dessa leitura. Essa é uma leitura favoritada. Só que aí a gente tem Morro dos Anos Uivantes, a gente tem Jane Eyre, a gente acaba falando tanto deles que a gente esquece da Agnes, entendeu? E a Agnes, ela é tão fodona quanto a Jane Eyre, por exemplo. Ela tem uma história de vida parecida, eu tenho muita dor dela no começo do livro, com aquelas crianças pentelhas dos infernos que ela vai cuidar, coitada. Meu Deus do céu, coitada, sofre. Ela sofre e é uma história muito... Eu lembro que eu li assim, muito rápido, muito gostosinha, cheia de marcação. Tá cheio de post-it. Que eu achei a escrita da Anne muito gostosa. A escrita da Anne, ela é muito... O que essas irmãs Brontë têm, né? Eu não sei. Eu tenho certeza que eu vou ler todos elas, eu vou amar todos. Porque todos que eu li até agora eu gostei de todos, assim. Sem exceções. E ela, tadinha, ela acha que ela não... Ela sai de casa para trabalhar, para ganhar um dinheirinho, porque ela é de uma família pobre, vai cuidar das crianças pentelhas dos infernos. Meu Deus. Meu Deus. E aí, lógico, ela se apaixona por um cara e ela acha que o cara nunca vai dar moral pra ela. Não sabia ela, tadinha. Olha que bonitinho. Tem um cote que não tem a sinopse no livro, mas tem um cote, que bonitinho.
E por que ele iria se interessar pelas minhas capacidades morais e intelectuais? Que importância terá para ele o que eu penso ou sinto? Perguntei a mim mesma, e meu coração palpitou em resposta a essa pergunta. Ou seja, ela não se achava bonita, maravilhosa e da alta sociedade, bem vestida, porém ela era inteligente. Mas aí ela se perguntava como é que ele ia se apaixonar pelas minhas capacidades intelectuais, porque os homens não ligavam para isso na época. Ainda bem que tinha uns que também nós tudo. E essa edição aqui é maravilhosa, essa aqui é aquela da lombada solta. Eu amo, uma delícia para ler. Tá. Agnes Grey não é um livro tão falado, mas é um livro para ser lido e ele é mais curtinho, ó. Então você lê ele rapidinho, é uma história gostosinha. Não é entediante só de bailes e para quem não gosta de Enoch. Não é aquela coisa entediante de bailes e pessoas andando, não. Já é aquela história mais uns aninhos aí para frente, em que as mulheres já saíam para trabalhar e viver suas vidas, enfim, tentar um lugar ao sol. Apesar de todos os pesares, ainda é uma narrativa muito gostosinha e eu gostei muito. E eu acho que as pessoas deveriam ler ele também, não só ficar no Morro e na Jane Eyre. Leiam Agnes Grey. É isso. Tem essa falha de caráter aí que nem tem nenhuma edição da Agnes. Eu ganhei da Dona Evelyn. Vou adicionar na minha lista. Meu aniversário tá chegando. Aí, Luísa. E um livro que eu não falo sobre ele, gente. Eu acho um absurdo. Porque eu gostei desse livro. Apesar de não ser o meu favorito do autor, eu gostei muito dessa história. E eu dei muita risada e eu me diverti muito. E é um livro que todo mundo tinha que ler em algum momento da sua vida, que é Os Três Mosqueteiros, do Dumas. A cara da Luísa é ótima. Luísa, você terminou Os Três Mosqueteiros? Não. Eu comecei a ler. E fiquei... Então tá, sei lá, uns 10%. Ah, gente, mas também assim, ó, eu vou te dar um desconto, porque ele tem quase 700 páginas. Pelo menos a minha edição, ela tem quase 700 páginas. É um senhor tijolo, mas eles são muito divertidos. Gente, eu dei muita risada com isso aqui, meu Deus do céu. É muito bom, é só atrapalhada. Pensa num povo atrapalhado, ele só se mete em confusão. E é ótimo, porque é Os Três Mosqueteiros, mas eles são 4, né? Porque tem os 3 que já são, e aparece o D'Artagnan, que é um molequinho que não sabe de nada da vida, e eles só se metem em confusão. Eles ficam caçando briga na rua, do nada. E tudo termina em duelo. E a gente, não, vamos duelar pela vida. Aí, tipo, tá um dormindo no sofá, vamos, levanta que nós temos que brigar. Aí vai todo mundo, sabe? É muito bom. Aí o D'Artagnan é sempre o tonto que fica se apaixonando pelas meninas que não pode. E aí caça confusão também. Aí os outros 3 têm que vir acudir ele. Ai, isso é muito divertido. É muito divertido. Você quer uma leitura divertida, leia Os Três Mosqueteiros. A única coisa que me deixou muito chateado com essa história é que eles só falam um por todos por uma vez em 700 páginas. A minha vida inteira foi uma mentira. É tipo o Elementar, cara, o Watson. Que só fala uma vez também, né? Uhum. Em 30... Eles falam uma vez um por todos. Eu acho que eu até marquei. Ah, não marquei não. Tá sem... Nossa, gente, eu não marquei nada desse livro. Que horror. O que aconteceu comigo? Ai. Eu lembro que eu achei ele assim. Eu achei que ele tem umas falhas de conexão, sabe? Que não é uma história. Pois é, eu lembro disso e aí eu fiquei, tá tudo certo, não continuei lendo. Mas eu comprei uma edição de R$10 numa feira de livro muito não confiável. Então a minha edição tava ainda mais bizarra, tipo, tava meio estranha. A minha edição é muito boa. É a edição da Zahar, comentada, ilustrado, bonitinha, igual de gente grande. Eu acho que ele dá uns pulos aí no roteiro e só segue. Aí tem umas treta política no meio, e fora essas brigas que eles arrumam. E é lindíssima essa edição com as ilustrações. Mas é divertidíssimo, gente. É um livro que eu super indico. O Dumas, né? Dumas fazendo Dumasice. Os livros dele são sempre assim, divertidos. Você lê, você não vê passar. Lógico que eu demorei um tempo para ler. A gente lê uma leitura coletiva, né?
Na época em que eu fazia leitura coletiva de clássicos grandes e terminava. Espero que isso volte a acontecer, que tá foda. Mas eu amei demais essa leitura, porque eu me diverti. Eu me diverti. Os Três Mosqueteiros é diversão. Então, se você quer ler um clássico para você conhecer a história original e se divertir ao mesmo tempo, eu acho que Os Três Mosqueteiros é sensacional também. Eu só falo de O Conde de Monte Cristo, mas leiam Os Três Mosqueteiros também, porque é sensacional. Eu tenho o segundo livro, porque você sabia que Os Três Mosqueteiros é uma trilogia? Pois é. Então eu tenho o segundo. Eu tô esperando até hoje a Zara lançar o terceiro. Eu acho que ela tinha lançado, não me lembro. Enfim, eu tenho o primeiro, o segundo eu não li até hoje, que chama 20 anos depois. Então são eles 20 anos depois, vamos descobrir as tretas que eles vão. Não li até hoje, mas o dia que eu quiser me divertir mais um pouco, eu tenho certeza que eu vou pegar para dar uma lidinha. Tava lembrando desse livro esses dias, por isso que eu lembrei de tirar ele aqui, porque eu tava vendo o episódio do Mundo Freak, que é o podcast que eu gosto de ouvir, sobre o Homem da Máscara de Ferro. Você sabe que o Leonardo, do filme do Leonardo DiCaprio, ele é filho do D'Artagnan, né? O Homem da Máscara de Ferro. Eu adorava esse filme. Esse filme eu vi várias vezes. Vi várias na sessão da tarde, do SBT que passava à tarde. Várias vezes. Enfim, é um livro do Dumas, divertidíssimo, interessantíssimo, uma história. É mais uma daquelas histórias que a gente tem um zilhão de adaptações que não são iguais ao original, tá? Não tem nada a ver. Mas se você ler o original, você vai se divertir também. E vai conhecer. Nada como conhecer a história original, gente. Não teve uma vez que eu fui conhecer a história original e que eu não achei magnífico e não achei melhor do que conhecer as 35 milhões de adaptação, sabe? Foi assim, muito louco isso. Foi assim com todo mundo. Olha, eu lembrei de um que eu acho que eu comentei uma outra vez. Eu li na época em que eu ainda era uma jornalista. Estava na faculdade. Gente, estava na faculdade e eu li o quê? Livros de 600 páginas para estrear a cabeça. Fama e Anonimato, do Gay Talese. O Gay Talese é um famoso jornalista norte-americano. Ele é muito famoso do... Oi? Desculpa. Eu tenho ele na minha lista por sua causa, né? Pois é, eu gosto muito dele. Esse é um que eu adorei. Fama e Anonimato. Isso aqui são várias pequenas histórias, assim. Então, talvez você se desanime um pouco. Caramba, um livro gigante sobre um monte de pequenas histórias. Só que é uma mais sensacional do que a outra. Nesse livro tem um dos perfis mais falados, mais conhecidos sobre o Frank Sinatra. É um dos perfis jornalísticos mais bem falados, porque ele queria fazer um perfil sobre o Frank Sinatra e o Frank Sinatra não falava com ele. E aí ele resolveu fazer um perfil sobre o Frank Sinatra sem conversar com o Frank Sinatra, mas conversando com absolutamente todo mundo que convivia com ele. Porque Frank Sinatra estava com dor de garganta, ele estava sem a voz. E o que é Frank Sinatra sem voz, não é mesmo? A voz dele era tudo, né? Mas, enfim, eu ainda não acho esse perfil, que é uma das coisas mais conhecidas do jornalismo, enfim, do perfil literário, eu não acho mais sensacional. A coisa mais sensacional desse livro, eu acho que é sobre os construtores de pontes de Nova York. Gente, essa gente era maluca. Esses construtores de ponte mereciam um filme, mereciam uma série, mereciam um mundo. Porque eles eram, assim, eles subiam nas alturas sem nenhuma proteção. E eles achavam magnífico. Eles achavam, assim, sensacional. E era quase uma competição. E eles iam de uma ponta para outra, porque daí era o boom, né? Nos anos 60, por aí, ponte para tudo que é lado dos Estados Unidos. E eles, assim, ó, era uma coisa quase um esporte. Quase um esporte. Subir ponte. Muitos morriam, né? Zero segurança do trabalho inexistente. E aí conta até sobre muitos indígenas também, que também era muito... Porque, claro, uma coisa bem radical, eles achavam também genial. Enfim, a Fama e Anonimato, ele realmente vai falar sobre pessoas muito famosas, como Frank Sinatra, como pessoas completamente anônimas, como os construtores de pontes. E a escrita dele é uma delícia, assim, é uma delícia. Realmente parece que você tá lendo um livro, um romance, né? Um romance
ficcional, né? Porque ele escreve muito bem, só que ele pega muitos detalhes, e tu consegue imaginar, ver aquela cena. Eu que não sou a maior fã dos Estados Unidos, eu achei sensacional conhecer aqueles Estados Unidos daquela época, e parecia que realmente estava conhecendo aquele ambiente, assim, sabe? E só que, tipo, ainda do novo jornalismo, eu prefiro o Tom Wolfe, porque eu acho ele mais legal, porque ele era bem vida louca. Mas o Thalys era mais, tipo, centradinho e, tipo, sabe, mais metódico. Mas aí o texto dele é todo arrumadinho, assim, gente, é muito perfeito o texto dele. Eu gosto mais do Wolfe, porque ele é muito porra louca. E o texto dele é muito doido. Mas o Thalys, ele não tem um defeito. Sabe aquele texto que tu lê, assim, tu pensa, cara, isso não tem um defeito. É o texto dele. Eu vou fazendo a lista, depois que a gente acabar de ler os que a gente tem para ler, Fogueira das Vaidades. Eu quero muito um romance do Tom Wolfe. Eu sou muito curiosa pra ver isso. Fogueira das Vaidades. Qual foi o outro que eu falei que nós precisamos ler? Esqueci. O do Peixoto. Fechou. Ah, não, mas não precisa entrar na nossa lista de clássicos. Vamos pensar. Tu já deu esse da Turma Brontë, né? Mas, enfim, o Thalys, ele é sensacional. E eu gosto bastante desse Fome Anonimato. E eu acho que ele combina, porque a gente trouxe alguns livros de contos, essas histórias curtas. Eu te odeio, porque eu fico com livros. Eu também, eu já acrescentei mais 4 livros para minha lista, então estamos kits. Olha só, eu não vou ler a sinopse, porque a sinopse não só fala que é famoso, não sei o que lá. Mas na própria capa do livro tem o lado oculto de celebridades, a fascinante vida de pessoas desconhecidas e um inusitado perfil de Nova York por um mestre da reportagem, que é o que vai compor assim, esse livro. Eu acho que ele vale muito a pena. Assim, foi um livro que eu gostei muito de ler na faculdade e acho acessível para todo mundo, porque tem outro livro que é da mesma época, que é Radical Chic, Novo Jornalismo, que é do Tom Wolfe, que tem umas reportagens maravilhosas, fica aí de indicação extra. Mas o começo dele, ele vai contar, tipo, o que é essa parada do novo jornalismo. Aí, para quem tá meio de fora, assim, é uma coisa que não tem muito interesse, assim. Mas, enfim, se tu gosta de literatura e tal, na verdade, ele dá uma cutucada que como a literatura, os escritores de literatura estavam meio... Não estavam falando sobre a realidade efervescente que estava naquela época. E aí foram os jornalistas que pegaram isso, sabe? Que conseguiram retratar com mais rapidez isso e mostrar nos seus livros. E aí, um que a gente sempre comenta aqui, o Capote, que é outro autor que eu amo, ele também vai ficar mais famoso. Ele era escritor de ficção, mas ele fica, tipo, bomba, né? Com sangue, a Sangue Frio, né? Que é uma reportagem... enfim, também uma reportagem, mas é ficção, enfim, livro-reportagem e tal. E olha só, lembrei de outra menção rosa, bonequinha de luxo. Faz tempo que não falo de bonequinha de luxo. Eu não tenho edição de... Senhora Companhia das Letras, vamos estar conversando aqui, vamos reeditar? Obrigada, tô precisando. Eu lembro que eu deixei ele na minha lista, falei, vou esperar um pouquinho e ele esgotou. Não tem mais? Sério? Eu tenho... ele tinha umas edições com umas capas bonitinhas, com uma cor só. Eu tenho um do Capote, com essa capa, que é um de contos. Porém, o bonequinho de luxo eu não consegui. Eu li da biblioteca, eu também não tenho. Eu tenho 3 livros do Capote aqui em casa, é outro. Olha, gente. O que eu faço? Culpa tua. Capote é culpa tua, total. Capote é muito bom. Ele é muito bom. Ele é muito bom. Eu lembro que eu comprei dele, eu paguei R$10. Eu tenho esse que eu paguei R$10 e não li também. Não é da Verde. Da capa verde eu também Não. paguei 10. Mas comprei um que eu paguei R$10 também, é maior, de contos, que tá ele dançando com quem que ele tá dançando na capa? Eu vou achar agora o livro. Da Capote. Eu não vou achar. É uma capa preta, grande? É uma capa, não. É uma capa preta com... Não é grande, não. Com rosa, um púrpura. O estilo daquela capa. Eu acho que eu tenho esse também, isso eu já li. Alguma coisa tipo de lagartos, o nome? Não é lagarto, mas lembra isso.
Tipo isso. É, Acho eu já que li é. esse, muito bom. Mas eu tenho um que eu amo, eu não posso lembrar, preciso parar de falar mal das feiras de livros de Florianópolis, porque eu comprei esse livro, mas faz tempo, a R$10. É um livro gigante do Capote, ensaios. Truman Capote, enorme, e aí ensaios. E aí tem um monte de coisa dentro. E ele tem, tipo, sei lá, 400 páginas, 500 páginas, eu paguei 10 pila, gente, que felicidade. A leitura é feliz desse tipo de achado, assim, que você não tem noção. Mas eu li, sei lá, metade dele. Porque eu não terminei de ler, porque eu tenho problemas, né? Porque o livro é perfeito, só tem um ensaio melhor do que o outro. E é muito bom tu não saber o que tu esperar, porque tu não tem um resumo, assim, aí tu vai ver, tu vai encontrar Luísa, ali. levar isso pra terapia, Freud explica. Que não é É. possível. Então, nossa, eu preciso terminar. Não, e ainda um que eu acho que eu terminei, eu acho que de ler, mas foi esse que me perdi o fôlego, que era muito longo. Ele tá acompanhando uma produção de filme dos atores, sabe, bem Hollywood, que eles simplesmente estão na Rússia. Por que eles foram parar na Rússia? Eu não sei porquê. E aí que eles estão meio que recém nessa abertura, assim, pós-Guerra Fria, ainda meio que Guerra Fria e tal, sabe? E aí eles estão na Rússia. E aí o Capote tá no meio desses atores. Porque ele era. Ele tá contando todas as fofocas. A Thaís, ele é o rei das fofocas. Ele é o rei das fofocas, menina. Você tem que ler. Como é que chama? Esse que eu tenho é ensaios. É nesse que Tu tá as nunca fofoca? É, daí tem no meio desse, tem das fofocas de Hollywood lá. Mas Tá. todos, esse outro lá que eu acho que é o que tu tem, que da Salamandra lá no meio, também o começo, assim, é ele meio que no prefácio, e aí ia falando sobre ele mesmo, assim, tipo, que era alguém falando sobre ele, essa língua venenosa e não sei o quê. Ele era muito rei das fofocas. Ai, ai. Deixa eu ver se eu acho. Ó, eu acho que eu achei. Na Amazon. Realmente é o nome Ensaios. Muito bom. Depois que eu desligar, que a gente. Aí eu olho. Tá tudo Tá. anotado aqui. Mas é isso, gente. É muito bom. Tem na Amazon. Você tá na Amazon, tá R$49. E ainda com entrega. Uma Mas é bem promoção isso. no. Ó, o Elegante Mundo de Truman Capote. Talvez nenhum escritor do século XX tenha sido tão observador e elegante quanto Truman Capote ao retratar seu tempo. Este livro é o primeiro volume dedicado unicamente a todos os ensaios publicados por este, que é um dos mais apreciados escritores do século XX. De seus esboços de viagens escritos quando ele tinha 22 anos, as meditações sobre a fama, a fortuna e a arte de um escritor no auge de sua carreira, esses ensaios são uma janela essencial para a América do meio do século XX, aberta por um de seus mais sagazes observadores. Mas é bem legal. A sinopse não parece ser tão empolgante, mas é bem legal. E eu paguei 10 pila. O mais legal é isso, que eu paguei 10 pila. Agora tá caro, né? Mas enfim. Capote e fofocas. É isso, gente. É muito bom, porque a gente se propôs a indicar 10 livros e a gente indicou 150. Eu adoro. Olha, todos os livros desconhecidos que a gente nunca falou aqui, quase, praticamente. É isso. Tá vendo? Se apertar, sai mais, hein? Sim. Isso. A gente espera que vocês tenham curtido esse episódio tanto quanto nós, que vocês tenham aumentado a lista de vocês de livros para ler, assim como a gente, porque a gente aumentou em muito a nossa. E onde o pessoal pode comentar e falar o que achou do episódio e indicar pautas, Thaís? Lá no nosso Instagram, no @lit sem frescura, @LIT sem frescura. Mandem DM pra gente falando se gostaram do episódio. Deixem comentários lá nos nossos posts do episódio também. Dicas de pauta, o que vocês querem ouvir a gente falar aqui, o que vocês querem ouvir a gente indicar aqui, porque a gente também quer falar o que vocês querem ouvir, né, gente? Não é só porque a gente já não tem mais como criar mais pauta, porque 2 anos aí criando pauta tá foda. Quase 3, né? 3, né? Quase 3 já, gente. Olha, muito criatividade que a gente tem que ter. Dê ideias de pauta pra gente. E deixem dúvidas, reclamações e tudo mais. E é isso. Obrigada, gente.
a todo mundo que Obrigada. ouviu. Um beijo e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Aqui vem. Tchauzinho. Agora, vamos descobrir se eu vou conseguir encerrar o livro. Ah, eu vou. Tchau, gente. Você ouviu o Literatura Sem Frescura.